Então bora, rapaziada. Vido Muliro falando... Vido Muliro não. Vido Lakshmi. A grandeza de Pokémon Emerald. Zerei, tá? Zerei. Posso falar que eu zerei o Pokémon Emerald. A primeira vez que o Muliro fala que vai fazer a porra de um negócio aí, e eu fui ver, Barão. Então, bora aí. Legendas, é pra ativar legendas? Bora aí, bora aí. Bom dia, Muliro. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem quiser se inscrever no canal do Muliro tá na descrição. Eu não vou enrolar muito nesse início, então vamos logo para as regras da gameplay. A primeira regra é que eu preciso jogar no modo Ué, eu ativei a legenda, Muliro. Essa bosta aqui mesmo. Tá certíssimo? Português Brasil, tu botou aqui. Ah, tá. 7, que é o modo que desativa a mensagem de trocar de Pokémon assim que você derrota o Pokémon de Deixa eu... Nem lançou o vídeo e o Léo teve acesso antecipado. É, tá não listado. Inclusive, até a rapaziada que tá na live tem acesso, né? Que tá lá no cronograma. um treinador. Ou seja, quando você derrotar o Pokémon inimigo, ele não vai aparecer aquela mensagem de o seu adversário vai usar o Pokémon tal, você deseja trocar de Pokémon? Não, o treinador só manda o Pokémon dele na hora. A segunda regra é que eu preciso nomear todos os Pokémons que eu capturar. E pra facilitar isso, eu coloquei uma coisinha especial nesse vídeo. Vai botar nome bom dessa vez porque o último foi triste, só teve nome nojento. A terceira regra é que eu só posso usar Pokémons de Hoenn, mas tem umas pequenas exceções que eu explico quando for chegar a hora. E por último, eu tenho que usar um Level Cap. Basicamente o funcionamento do Level Cap é, o nível dos meus Pokémons não pode ser maior do que o próximo ginásio que eu for enfrentar. Ou seja, se o Pokémon de maior nível do próximo ginásio tiver, por exemplo, nível 20, todos os meus Pokémons têm que ficar no máximo até o nível 20, até eu vencer o ginásio. Acaba botando desafio pra ele mesmo, não sei pra quê, ele não tá nem nessa idade, Muliro. Se por um acaso ele ultrapassar esse nível 20, ele não pode participar da batalha. E agora sim, vamos começar. E me arrependi. Eu achei esse mais fácil de zerar do que o Fire Red. Bom, a gente começa com aquele clássico, bem-vindo ao mundo de Pokémon, esse mundo, blá 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 blá. Então eu fui colocar meu nome no jogo. E normalmente eu colocaria o nome oficial do personagem, que é Brandon. Mas como nessa gameplay eu preciso dar um nome pra todos O nome desse boneco é Brandon. Na minha gameplay o nome dele era Penis. os Pokémons, assim como nos outros vídeos, eu decidi colocar um tema pra dar um nome pra todo mundo de forma mais fácil. E o tema que eu escolhi dessa vez foi Super 11. Ou Inazuma Eleven, o anime que eles soltam um poderzinho com futebol. E por conta disso, eu decidi dar um outro nome pro protagonista. Tem que jogar Black White agora. Eu comecei o Red Gold. Só que eu desisti. Assim, eu não desisti. Eu vou jogar ele, eu tô gostando. Mas é porque no celular é uma bosta. Eu falei esses dias. No celular, porque o 3DS, ou é o DS, sei lá, mano. Tem duas telas, né? Então fica muito pequenininho no celular. Aí é bom jogar no computador. Eu escolhi Fudo, e só no momento que eu escrevi o roteiro eu percebi que na verdade eu errei o nome, e era pra nomear ele de Kudo, que é o melhor treinador do clássico, pra mim. Então finalmente a gente começa. Um arrombado. Dentro de um caminhão de mudança, Não. indo em direção à sua nova casa na cidade de Little Root. Chegando lá, a minha mãe aparece Eita, tua mas essa daí, Moleiro, é dentro. e fala que essa é a nossa nova casa, que ela tá muito feliz, pipipi, papapó, e fala pra eu subir pro meu quarto porque eu tô de castigo. Tá, brincadeira. Na verdade, é só pra eu colocar a hora certa no relógio de parede. E na minha vida toda, eu nunca soube pra que eu precisava colocar um horário nesse jogo, já que ele não tem um ciclo de dia. Então eu dei uma procurada e tem bastante coisa até, que funciona baseada no relógio, mas de todas as coisas, só uma delas eu me interesso minimamente. Mas depois eu falo disso. Depois de ajustar o relógio e pegar a poção inicial no PC, eu desço as escadas e encontro a minha mãe, com a cara colada na TV. Ela fala que tá tendo uma reportagem no ginásio de Petalburg, que é a cidade onde meu pai tá. E nesse jogo a gente finalmente tem um pai. Mas infelizmente eu acabo perdendo a Ele é o líder de ginásio e fala: você é muito ruim, vai ficar mais forte. reportagem e não vejo meu pai na TV. Então a minha mãe me diz pra eu me apresentar pras vizinhas, que são as únicas outras pessoas da cidade que tem uma casa. Chegando lá, obviamente ela acha estranho um cara aleatório chegar invadindo a casa dos outros. Ela diz que tem uma filha na minha idade e que ela deve estar É a May! agora lá no quarto dela no segundo andar. Subindo lá, não tem ninguém. Apenas uma Pokébola no chão. Interagindo com ela, uma menina aparece. E ela se apresenta como May, a filha do professor Burt, o professor Pokémon dessa cidade. Ela diz que gostaria de ser minha amiga, Eu joguei com ela também. mas infelizmente agora ela tá um pouco ocupada porque ela tem que ajudar o seu pai e vai na sua mesa preparar algumas coisas. Então eu saio de casa e vou em direção à saída da cidade. E tem uma menininha lá que ouviu alguns gritos mais à frente, indo ver Mano, eu só percebi agora que eu nunca falei qual é essa coisa que eu me interessei. Basicamente, as berries crescem baseadas no relógio. Se a bateria do seu cartucho morrer, as berries param de crescer. Pra sempre, basicamente. É? Caralho!
o que aconteceu, eu percebo que é o Professor Burt que tá sendo perseguido por um Zigzagoon. Ele então fala desesperado pra eu pegar uma Pokébola na bolsa dele pra ajudar, e aqui a gente finalmente tem a escolha do nosso É bonitinho a escolha do Pokémon nesse, olha isso. inicial. E bom, eu acho que já é de conhecimento geral que o melhor inicial pra Hoenn é o Mudkip, por conta da tipagem que ele ganha quando Não sei, peguei o Grovyle, foda-se. evolui pra Swampert, que é o Waterground, porque essa tipagem faz ele ter fraqueza só a grama. E tá certo que é uma fraqueza um pouco forte, porque ele toma 4 vezes o dano pra grama, só que ainda é só grama. E até onde eu me lembre, pokémons com ataques de grama não são tão comuns no jogo, ou pelo menos nos líderes de ginásio e na Elite 4. E também, ele aprende ótimos golpes que são muito fortes e dão conta de muitos pokémon desse O Pinto é mais legal. jogo. E por último, aparentemente, ele é um dos melhores porque ele é mais fofo. Ah, te lascar. E eu não posso negar isso. Pois bem, eu não escolhi ele. Normalmente quando eu jogo em Hoenn, eu escolho o Trico, que é o meu inicial favorito dessa região. Cala da Mas boca. dessa vez eu fui com o Torchic. É, eu joguei com Trico. E o motivo disso? Depois de derrotar o Zigzagoon e ir até o laboratório do professor, ele me agradece por ter ajudado e, como recompensa, entrega o Pokémon que eu peguei como presente. E eu coloquei nele o nome de Goenji, porque mais pra frente, quando ele evolui pro seu último estágio, Vou denunciar já aqui, Barão. o Blaziken, ele aprende o movimento Blaze Kick, que, como o nome diz, é um chute de fogo. E quem mais dá um chute de fogo? Pois é. O professor então disse que a May tá numa rota perto de Oldale, que é a cidade vizinha de Little Root, e que eu devia ir lá ver ela. Aí eu falo que não, mas ele insiste que eu vá. Aí Quero eu falo não, que quero Depois de não. muito tempo insistindo, eu aceito. Eu então aproveito pra Ah, treinar. tá. Eu achei que tinha como negar. Porque aqui a gente vai ter uma batalha com a May. E uma coisa que eu sempre faço nesse início é deixar meu Pokémon no level 16 pra ele evoluir e eu dar um hit kill no Pokémon dela. Eu não sei por que eu faço isso, é um grande tempo desperdiçado treinando com esses Pokémons de nível Q3, 4, mas eu gosto de fazer isso sempre. Mas como nessa gameplay a gente tem um level cap, eu não posso fazer isso, já que o Pokémon mais forte do primeiro ginásio tem o nível 15. Então eu upo até o level 9 e vou enfrentar a May. E não foi nada muito difícil, ele só deu alguns scratches e já acabou, mas depois de terminar, a May fala pra nós dois irmos de volta ao laboratório. E chegando lá, o professor me entrega a Pokédex, e como presente, a May me entrega 5 Pokébolas. Saindo do laboratório, a minha mãe me entrega os Running Shoes, os sapatos de corrida, que são uma excelente adição para os jogos de Pokémon, porque eles permitem que você corra por aí, fazendo tudo ficar um pouco mais rápido. Eu achei palhaçada as bicicletas, mas tá bom. Já que nos jogos de Game Boy Color e Game Boy, você não podia correr, você tinha que andar. Agora, por que a gente não pode correr sem ter esses sapatos? Eu não sei, na verdade. Talvez machuque se você correr sem eles. Agora, seguindo pela esquerda de Oldale pra ir até Petalburg, eu paro no meio do caminho pra poder capturar um Haltz, porque a Gardevoir, que é a última evolução do Haltz, é um Pokémon que eu nunca tinha jogado antes. Eu não achei nessa boneca, não. Mas eu entendi, é que ela aparece menos vezes no local. Então eu queria Aí eu falei, eu vou atrás dessa rapariga, mano, vou embora. testar pra ver como é que era. E demorou bem menos pra eu achar, considerando que ela só tem 4% de chance de aparecer. Pronto, aí ó. Inclusive aqui ó. Jogos zerados. Deixa eu ver a nota que eu dei pro jogo. Pokémon Emerald. 8 de 10. O Fire Red tem 10 de 10. Meu comentário. Zerando o Fire Red e corri pra jogar o Emerald. O jogo é bem mais lindo que o Fire Red. Com ótimos gráficos. Só achei que eu ficava perdido demais. É, realmente. O que mais influenciou na... Ih, escrevi tudo errado. Na rota. Foi exatamente isso. Eu me perdia. Não tinha diálogo apontando pra onde era pra ir. Aí eu tinha que ficar rodando o mapa todinho, que nem Zé Ruela, independentemente. Independentemente do jogão da porra. Meu time final foi Sceptile, Agron, Manectric, Pelipper. O que porra é um Pelipper? Ah, tá, é o Pelicano. Hariyama e Lombre. Mas praticamente eu só jogava com os 3 primeiros. Praticamente eles solavam tudo e foi assim até a Elite dos 4. E com o Wallace eles só vinham e levavam tudo. Não entendi esse comentário final não, mas tá bom. Uns dias atrás eu fiz um vídeo de Nesse não. Nessa rota, mas boa sorte, então tudo bem. Eu capturei e chamei de Natsumi, porque a Gardevoir me dá uma vibe de Natsumi adulta, eu não sei exatamente o porquê, ou de Kurama, também É porque você sempre tesão. É, mano, pode não. também serve. Pertinho de onde eu capturei Natsumi, eu já encontrei algumas berries, e uma coisa boa nesse jogo O Pikachu pra mim apareceu.
Aí eu não quis pegar não, porque no Fire Red eu usei o Pikachu já. Jogo é que agora as berries têm nomes, já que em Johto elas eram tudo berry de cura de paralisia, berry de gelo, berry de cura de veneno e por aí vai. E agora cada uma tem um nome e um efeito específico, tendo no total 43 tipos diferentes de berries. Tá certo que grande parte das berries servem só pra fazer Pokéblocks, que é uma coisa lá da Zona Safari que eu sinceramente nunca liguei. Eu também não. Nunca nem entrei na Zona Safari A Zona Safari eu fiquei só tacando a Pokébola pra pegar o bicho. Foda-se, alimentos. dessa região, mas enfim, chegando em Petalburg, eu vou direto pro ginásio e encontro meu pai, o Norman, que é o líder do ginásio de Petalburg. Ele mandou no Instagram? Manda no um WhatsApp. garoto no ginásio chamado Wally, que por algum motivo tem um cabelo verde, enquanto o sprite dele no jogo tem um cabelo Esse NPC é muito bunda, era rival da gente, né? Rival rei merda da porra. castanho. Enfim, ele diz que tá ali porque ele vai se mudar pra cidade de Verdant Turf, que é um pouquinho longe dali. É um caminhozinho que você tem que fazer. E ele queria um Pokémon pra não ficar sozinho lá. Então o Norman empresta pro Wally um dos Pokémons dele e uma Pokébola pra ele poder capturar um Pokémon ele mesmo. Eu então acompanho o Wally ele pega até o o mapa Gardevoir. fora da cidade e a gente encontra um Haltz. E bom, esse é o tutorial de captura de Pokémon do jogo. Foi assim que eu entendi, cara, aí que tem essa porra. Mais uma coisa interessante é que esse tutorial não é uma luta totalmente scriptada pra funcionar sempre da mesma forma. A gente ainda tem as mecânicas normais de batalha. Com isso, às vezes pode acontecer do Pokémon do Wally perder a batalha, apagar o Halt sem querer, ou pior, ele pode conseguir achar um Shiny. Claro que nesses casos, assim que a batalha termina, ela sempre termina da mesma Muito foda. forma, dando a mensagem de que o Wally capturou o Haltz no final, porque isso é só um evento Eles são mais amigos mesmo. dentro do jogo e no final ele tem que capturar o Haltz, mesmo que na batalha ele não tenha capturado. E com isso a gente tem uma dúvida que eu vejo muita gente tendo quando vê coisa de Pokémon, que é, se alguma coisa desse tipo acontecer no evento scriptado do jogo, isso vai afetar alguma coisa mais pra frente? Por exemplo, vamos dizer que o Wally conseguiu achar um Haltz Shiny aqui e capturou ele. Mais pra frente, o Pokémon dele sempre vai ser Shiny? A resposta é não. Ué? Isso porque cada batalha scriptada, principalmente com os rivais, que é geralmente quem você luta várias e várias vezes, você meio que tem um time novo. Usando o tiquinho de Nesse aqui tem a mecânica de telefone, né? Tu pode ir aí, vamos lutar de novo. lógica de programação, vamos dizer que você tem um objeto Wally. E esse objeto Wally precisa ficar espalhado em 5 cantos diferentes do mapa. E simplificando bastante, vamos dizer que em cada ponto desse mapa, o Wally precisa ter o Pokémon dele, o Haltz, por exemplo, no nível específico para cada ponto. Então assim, não sei se é exatamente assim que a programação do Pokémon especificamente funciona, mas essa é uma forma de você entender mais ou menos como é que funciona. Detalhado, Murilo, detalha demais. É por isso que eu fico passar uma semana fazendo roteiro, editando. O cara informa muita coisa. Não, é do caralho. A dedicação é muito foda. Essa parada de objetos. Você simplesmente pega o objeto do Wally, encaixa no local Mas dá um trabalho da porra. onde ele deve ficar, e ali você diz, esse objeto precisa ter um Haltz no level 12, ali precisa ter um Haltz no level 30, ali precisa ter um Haltz no level 50. Aí no caso aí o script, ele teria que ter um Haltz, mas não necessariamente seria o mesmo, né? E por aí vai. É como se você estivesse duplicando o Wally, colocando nesses pontos específicos, e assim que o player chegar nesse ponto específico e ativar o evento Vai do ser Wally, hoje, uai. ele vai ter um Pokémon específico. E Esse aqui é que de eu usei hoje? o level só para exemplificar, como se fosse uma propriedade do objeto Wally, mas claro que você pode ter diversas propriedades diferentes, como por exemplo o time inteiro dele. Você pode ter os itens que cada Pokémon tá segurando, você pode ter o status se os Pokémons dele são Shinies ou não. E é isso, em cada ponto que os treinadores aparecerem, é dito naquele ponto o que ele vai fazer, o que ele tem, quais Pokémons ele tem. Então, infelizmente, não. Se o Wally pegar um Hot Shine, por exemplo, ele não vai ficar com um Shine o jogo inteiro. Agora, voltando até o ginásio, o Wally devolve o Pokémon do Norman, se despede e vai embora. E o Norman diz que se eu quiser enfrentar ele, eu vou ter que conseguir pelo menos 4 insígnias de ginásio, com o primeiro ginásio sendo em Rustboro, que é uma cidade não muito longe dali. E bom, saindo de Petalburg e indo até os matinhos que ficam ali do lado, Opa. eu resolvo capturar um Taillow, que é o meu Pokémon voador favorito dessa Eu achei bem bunda ele, aí eu joguei com o pelicano que eu falei. região. Demora um pouco, mas eu consigo encontrar um. Eu capturo ele e chamo ele de Kazemaru, só porque ele é azul, igual o cabelo do Kazemaru, e ambos têm golpes de vento. É uma pequena semelhança. Então eu entro na floresta de Petalburg, que é por onde eu tenho que passar para poder chegar em Rustboro, e no meio do caminho eu encontro um rapaz de terno verde que tá procurando um Shroomish. Eu acho que eu nunca joguei com Pelipper. Eu ensinei surf pra ele, Barão, e acabou-se. O surf é muito apelão, bicho. Até que do nada aparece um cara vestido Eu acho que dos TM o surf é o da mais dano. igual a um
pirata, eu acho, que é dito ser um membro da equipe Aqua. Ele fala pro de terno entregar alguns papéis que estão com ele, e o cara de terno se esconde atrás de mim. Então o pirata diz que vai lutar comigo por eu estar protegendo o de terno. E bom, ele só tem um putiena, ele é bem fraquinho. Então depois de vencer, ele só vai embora. E como recompensa por ajudar, o cara de terno me entrega uma Great Ball e sai correndo também. Agora, seguindo o caminho, eu me deparo com uma das mecânicas novas desse jogo, que é a batalha em dupla. Ela é basicamente uma batalha normal, só que com 2 pokémons de uma vez. E é legal, de vez em quando, dá uma dinâmica legal para as batalhas, mas chega no ponto que eu só fico muito cansado de ter que lutar em dupla, Eu fico só spamando a habilidade. porque é um tiquinho mais complicado para formar estratégias, e eu só Não, complicado é uma palavra muito égua também. canso mesmo. Agora, finalmente chegando Isso é mais chato mesmo. em Mas não é Rustiboro, difícil. acontece uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse falar na minha vida. Eu preciso me preparar, porque vai ser um pouco difícil passar pelo primeiro ginásio. Bom, como eu tinha dito, essa gameplay tem um limite de níveis, o level cap. E os meus pokémons não podem ultrapassar o nível mais alto do primeiro ginásio, que no caso é o nível 15. E aí que entra o problema. O ginásio é do tipo pedra. E caso você tenha escolhido o Mudkip ou o Trico como inicial, é de boa passar, porque até o level 15 eles ganham golpes de água e de grama que dizimam o ginásio inteiro. Sim. Mas o Torchic não. Ele só ganha ataques de fogo que não são efetivos contra a pedra. E normalmente, pra vencer isso, eu treino ele até o level 16. Pode ter porque aí ataque ele lutador, evolui né? com o Buskin. E com essa evolução, ele também ganha o tipo lutador. Direto, já ganhando também o golpe Double Kick. E bom, golpes do tipo lutador são fortes contra a pedra. Só que como o meu limite era 15, não dava pra evoluir o Torchic. E aí veio a dúvida de como é que Bicho, aí tu vacilou também, viu, Murilo? Tu nem fala no vídeo pra rapaziada ativar a legenda, né? Aí tu faz a porra da legenda pra pessoas que nem sabem que vai ter a porra da legenda. Aí também, eu Murilo. vou vencer isso. Depois de pensar um pouco, eu resolvi apostar na Natsumi. Eu treinei todo mundo do time até o level 12 e fui tentar enfrentar o ginásio. E nesse Tem uma legenda. Ah, não vi nessa legenda, não. ponto, a Natsumi já É normal, então. tinha aprendido Confusion, que é um golpe Eu já perdi já aí, ó. psíquico muito bom nesse início, e com ele eu consegui passar pelos treinadores do ginásio até que bem tranquilo. E finalmente cheguei na Roxane, a líder do tipo pedra. Olá, eu sou Roxane, a líder do ginásio de Rustiboro. Eu me tornei uma líder de ginásio para que eu possa aplicar o que aprendi na escola de treinadores pokémons e batalha. Tá, porra, dubladora profissional. Você poderia me mostrar como e com quais pokémons você batalha? Infelizmente, nessa primeira não deu muito certo. Os ataques de pedra dos Geodudes destruíram meu time. A Natsumi até conseguiu derrotar um deles, mas o outro deu um crítico e acabou com ela. Então eu parti pra treinar mais um pouco. Essa e com investida todo mundo dessa nível pedra é muito 15 dessa apelona. vez, eu voltei pra enfrentar o ginásio. De cara, a Natsumi perdeu metade da vida com o Rock Tomb, mas conseguiu levar o primeiro Geodude. Então ela quase falece com outro Rock Tomb, mas ela foi mais rápida e os Confusions levaram o outro Geodude. E aí que veio o probleminha, o Nose Pass. Na hora que ele chegou, eu troquei pro Kazemaru pra poder curar a Natsumi. Ih, mamou. E como eu já sabia que o Kazemaru ia perder mesmo, afinal o voador é fraco contra a pedra, eu resolvi só curar a Natsumi e acabei ganhando um turno extra. Então eu só usei um Grow pra diminuir o ataque do Nose Pass antes do Kazemaru apagar. Então eu mandei o Goenji, que conseguiu lançar mais 5 Grows, diminuindo o ataque dele pro mínimo possível. Então eu comecei a usar a Ember pra tirar o máximo de vida possível O Mario com o antes Ember. dele falecer. Ah, deve ter tirado um monte, E no meio Murilo. desses ataques, por Tá, porra, tirou mesmo. sorte, eu ainda consegui dar um burn Ah, nele. porra, tirou mesmo. De Embers, eu consegui derrotar Oxi, porra. ele com o Goenji mesmo. O Nozipé foi muito humilde. O que me surpreendeu bastante, porque eu já tava preparado pra mandar Natsumi. Mas enfim, assim eu consigo a insígnia Stone e o TM39 Rock Tomb. O poder dos Grove, não. Na hora que eu vejo um... Oxi, uma habilidade que não dá dano. Saia do meio. Depois de sair do ginásio, eu vejo aquele membro da Aqua de antes correndo de um prédio, e aparentemente ele roubou alguma coisa do rapaz de terno verde. Indo ver o que rolou, o rapaz de terno me disse que ele roubou alguns itens importantes da empresa dele, a Corp. Quer dizer, a empresa não é do cara de terno É, mas é porque tu estipula desafio, né? verde, ele trabalha na empresa. E ele me pede ajuda pra recuperar. Seguindo todo aquele caminho até uma caverna, eu vejo um senhor na entrada falando que aquele membro da Aqua sequestrou o Pokémon dele, o Pico. E entrando na caverna Pico. e derrotando o cara da Aqua Pico. de novo, ele me entrega os itens da Devon e vai embora. Então o senhor aparece na caverna, pega o Pico Eu ficava sem entender essas equipes Magma e Aqua. Às vezes ela é mó legal. e diz que o seu nome Às vezes ele nem era tão pau no cu que eu ficava, ué, porra, por que ele tá tratando a gente assim? é Sr. Briney. Depois de agradecer, ele só
Eu comecei a usar golpes de status só por depois, mas sempre preferi ataque de Abara. Minha parada é... E eu fico spamando o ataque mais forte ainda. Diz que mora numa cabana perto da cidade de Petalburg. Saindo da caverna e voltando pra Rustboro, o rapaz de terno agradece, entrega outra Great Ball e me convida pra conhecer o presidente da Devon, o Sr. Stone, que me faz um pedido, levar uma carta pra um rapaz chamado Steven lá na cidade de Dilford e entregar os itens que eu recuperei pra um tal de Capitão Stern lá em Slateport. E em troca desses trabalhos... Ah, então, tem isso. Pokéneve, que é tipo o Pokégear de Jotô, só que é um pouco mais estranho. Então eu saio do prédio e tem um momento chatinho, que é um cara me explicando como é que funciona o sistema de ligação. E eu sou obrigado a ligar pro Sr. Stone. Só de ligar mesmo. Então, indo pra saída da E o Sr. Stone só fala, eu tô lhe vendo daqui, hein? Quando precisar é nóis. cidade, eu encontro a May, que me pede por mais uma batalha. Aí eu digo que não e vou embora. Que é isso? Tá, mentira, eu luto sim. Depois de vencer, ela diz que o Sr. Brinney era um antigo piloto de barco. E, como dá pra ver no mapa, pra poder ir pra Dilford, você precisa passar... Tá aí a maior crítica dos jogos. Só tem água, meu irmão. O jogo só é água. E quando você pensa que acabou a água, você descobre que você pode subir cachoeiras, que é mais água. E mais pra frente, não cansado, tu consegue submergir na água, meu irmão. É só água. Toda uma parte de água. Mas antes de sair, eu acabei esquecendo de pegar o HM Cut na casa do Cutter. Então eu fui lá, peguei e saí da cidade. E foi aí que eu pensei, eu não quero só sair metendo 3 HM só pra... Ei, bicho, isso aí era nojeira demais, viu? HM nos meus pokémons principais. Então eu resolvi pegar uma coisa chamada de HM Slay. O nome muda? Na minha cabeça sempre foi TM. Não Firehead era TM? Eu tô maluco. Na minha cabeça era TM. Sempre foi HM? Que, apesar do nome meio estranho... É uma região tropical, que é o que? Eu quero que você tropique o seu cu na minha pica. É basicamente um Pokémon que normalmente é mais fraco do que os outros do seu time, que você TM e HM são usa diferentes. só pra encher de HMs e não necessariamente... Tem meus golpes normais. O HM é aquele que tu pode usar fora da batalha. Ah! Na minha cabeça era tudo a mesma coisa. te usa em batalha. E eu lembrava que Pra mim era o mesmo eu nome. tinha visto em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, há muitos anos atrás, que o melhor Pokémon pra se usar de HM Slave nesse jogo é o Zigzagoon. Na verdade, o Lainune, a evolução dele. E isso não necessariamente é verdade, a gente tem outros Pokémons que também são legal. HM Slave, como o Mary, por exemplo. Mas enfim, eu não sabia, peguei o Zigzagoon mesmo. E Agora faz sentido, pô. Então aquela parada de quebrar pedra lá, era por isso que dá 0 de dano, aquela porra. Ah, você tenta usar um ataque lutador, quebra pedra. Pá, pá, pá. Aí vê, tira 2 de dano. lá no início da gameplay, eu encontrei alguns Zigzagoons na rota Porque é prática, não é... Ah, cara. 102, ao lado de Oldale. Então eu passei um tempo procurando, só que eu não tava achando nenhum. Eu fui dar uma olhada na taxa de spawn dele e vi que era só 15%. Então eu fiquei tranquilo até, porque não tinha demorado muito pra eu achar um Haltz que só tinha 4%. Rapidinho eu achei um e Apareceu uns 50 desses bichos pra eu. capturei. Mas assim que eu fui ver os status, eu vi que era uma fêmea. E eu já tinha em mente Entendi. um nome pra colocar no Zigzagoon. Então, pra fazer mais sentido, eu precisava que fosse um macho. Então lá fui eu procurar mais ainda. E demorou um pouco, mas eu finalmente consegui achar. Então, mas praticamente foi isso que eu fiz, Muliro. Eu falei que eu tinha 5 bonecos, só usei praticamente 3. Os outros 2 era só pra botar a porra desses TM pra me tá fazendo as O coisas. Zigzagoon macho. Capturei ele de primeira, De sem resto? precisar dar dano. E pro nome, eu coloquei Mimami? Megane. Ah, bom. Megane. E até você que assistiu Super 11 pode se perguntar, Não sei não quem é Megane, não. ué, mas quem diabos é Megane? Sei não, muleta. E o que ele tem a ver Megane que eu sei é só a evolução do Bayleaf. com o Zigzagoon? E bom, Megane é o 4 olhos. Ah! O nome Ah, é porque é japonês, né? dele é Kakeru Megane, que é aquele mesmo cara que fugiu na primeira partida, dando lugar pro Goenji, que é o cara que nomeia cada técnica nova que Eu tenho uma raiva desse... Eu odiava esse menino no desenho. Falei, mano, o que esse menino quer? Dando a porra dos nomes dos poderes, da habilidade dos caras, sendo que esse merda não faz nada, meu irmão. aparece, é esse aí. Eu resolvi chamar o Zigzagoon assim porque a proposta dele é bem parecida com a do 4 olhos. Ele não exatamente é útil em ação, mas ele é útil fora da ação. E depois disso, eu fui direto pra cabana do Sr. Brinney. E falando com ele sobre as minhas entregas, ele aceita me levar até Dilford. Chegando lá, a gente tem mais um ginásio nessa ilha. E nesse eu tava um pouco mais tranquilo porque era do tipo lutador, que tem como fraqueza voador e psíquico, ou seja, Kazemaru e Natsumi. Mas antes eu precisava treinar um pouquinho. E entrando na caverna que tinha ali perto, eu encontro um explorador que me entrega o HM5, Flash, que me ajuda a enxergar no escuro. O que eu considero
Não, eu achei muito de boa os tuners desse jogo, pelo menos. Graças a Deus. O Fire Red era uma ceboseira. Ser um pequeno downgrade dos Pokémon de Game Boy, já que lá você toma basicamente um flashbang na sua cara e você enxerga a caverna inteira. Enquanto aqui você fica só com um círculozinho de visão ao redor que ainda dá pra esconder algumas coisas. É. E, bom, eu dei uma procurada por ali e encontrei um Pokémon que eu também sempre pego nessa região, que é o Makuhita. Inicialmente eu tinha planejado chamar ele de Endo, já que na evolução dele, o Hariyama, ele fica meio que com a mão pra frente, parecendo que vai segurar algo, e isso combina um pouco com o goleiro. Mas aí eu pensei um pouco e, pensando ainda nessa lógica de usar a mão pra fazer uma proteção, e principalmente com o físico do Hariyama, eu achei que ele combinaria Ah, mano, o maluco lá que ergue uma montanha pra defender a bola. muito mais com o Amagi Ah, não era não. do Super 11 Go. Parece. Mais especificamente, usando a técnica de Atlantis Wall, que inclusive tem pra mim um dos melhores gritos de Hisatsu de toda a série de Super 11. Se não der copyright, eu vou colocar aí pra vocês verem. あれは新しい必殺技だ。 Essa música não deu direito autoral, Moliro. E bom, depois disso, eu entrei mais fundo nas cavernas, que são um caminho pra gente encontrar o Steven aqui em Dilford. Deixa tu postar o vídeo, viu? Pra ver se o YouTube não acusa. E acontece que nunca na minha vida inteira eu entrei nessa caverna tendo o flash ativo, então eu não tinha ideia se tinha algo mais escondido lá pra dentro. Com isso eu resolvi gravar um vídeo de primeiras impressões da Caverna Granite pra vocês. Só botei um repel aqui, né? Porque vou ter que censurar os pokémons pra poder não dar spoiler que eu tenho, né? Já que eu tô colocando no começo do vídeo. Ok, inicialmente não tem nada. Beleza. Ah, aqui tem um negócio que é bom pra subir com a Mac Bike. Ah, tem um negócio secreto pra se passar com a bike. Ô, diabo. Não. Odeio andar com a Mac Bike. Pô, que seja algo interessante, velho. Não, o Ishida tá lá, ué. Legal, tudo isso com Harry quente. Mas de resto não parece ter nada muito especial. Opa, o que é isso? Ah, uma Everstone interessante. Pra cá pra baixo não tem nada. Ah, e é isso. Sinceramente, não gostei da caverna. É um trabalho muito grande você pegar a bike e voltar pra essa caverna pra ter toda aquela sessão chata da Mac Bike só pra pegar um Harry quente. Nota 4. Explorando um pouco a caverna, eu resolvi capturar um Aron, Aí, ó. porque assim como a Gardevoir eu nunca tinha usado um antes, Peguei ele. Porque ele vira aquele monstrão lá. Muito pica. e eu só queria saber como é que era jogar com ele. E foi isso que eu disse na primeira versão do roteiro. Deixa eu explicar. Há muito tempo atrás eu já tinha gravado toda a gameplay do jogo, feito o roteiro, basicamente só faltava editar o vídeo. Mas algumas coisas aconteceram relacionadas a temporal, que basicamente desligou meu PC e corrompeu muitos projetos que tinham no PC, junto com um HD inteiro. E infelizmente eu acabei perdendo tudo isso. O problema é que não foi só o projeto meu que foi perdido, foi projeto de clientes também. Então, Ixi. assim, foi o momento que eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra poder recuperar os projetos de cliente. Porque eu não podia perder eles, né? Eu acredito que eu tenha editado entre 10 a 20 minutos de vídeo e acabei perdendo tudo. E por conta disso eu acabei ficando um pouco desanimado pra refazer tudo e decidi dar uma pausa no projeto e ir pra outro vídeo. Eita, esse eu vi aqui. Que no caso foi o de Chrono Trigger. Boba, esse vídeo era 2h20. Nem lembrava disso. Ou seja, depois de tudo isso, eu agora sei como é que é jogar com o Arrow no time. Sinceramente não vale muito a pena não, já adianto pra vocês. Eu então resolvi chamar de Eu gostei de ter botado ele no time. Ele era meu top damage. Shinsuke, e nesse nome eu admito que eu fui longe demais. O Shinsuke é esse garotinho aqui que é bem pequeno. Só que em Super 11, no caso no Go, a gente tem uma coisa chamada de incorporações, que pra resumir bastante, imagina como se eles fossem os stands de Jojo, só que eles usam pra jogar bola. E bom, o Shinsuke, ele tem Na outra gameplay ele era muito fraco mesmo, treinando pra caramba. Oxi. uma incorporação. Tá, porra! Titânios. E como dá pra ver, ele é meio grande. E como o Aron é pequenininho e a última evolução dele, o Aggro, é bem grande, eu achei legal fazer esse paralelo. Chegando até o fim da caverna, eu encontro o Steven, entrego a carta pra ele e em troca ele me entrega o TM-47, Steel Wing. Então eu vou embora da...
Posso voar? Ah, não, é o As. ali, e agora eu T. só preciso treinar um pouco pra poder enfrentar os ginásios de Guilford. Mas antes disso, eu volto até Rustboro, porque assim que você entrega essa carta pro Steven e volta até a Devon, o Sr. Stone te entrega um XP Share como agradecimento. E isso dá uma boa ajuda nesse início. E bom, agora sim, voltando até Guilford e treinando a galera, eu vou enfrentar o Brawly, o líder do tipo lutador. Eu sou Brony? líder do ginásio de Delford. Eu fui golpeado por fortes ondas que há por aqui e eu fiquei mais forte na escuridão da caverna. Ah, então você quer um desafio? Vamos ver o quanto que você é capaz. Ele inicia com uma Shop e com 2 Confusions, ele vai de ralo. O próximo é um Meditite. Que Vai não lá, é vai lá, Fernanda. porque ele só fica tentando usar o Focus Punch. Treinar E essas esse é o golpe coxinhas, do véia, Stone. peba. No primeiro, ele carrega e no segundo ele dá um soco bem forte. Mas caso a pessoa que esteja usando o Focus Punch tome um dano antes de dar o golpe do Focus Punch, ele basicamente perde o foco e meio que cancela o ataque. Então, gastando muito mais Confusion do que eu queria, porque ele ficava usando poções, a Natsumi leva mais um. E por último veio o Makuhita. Eu uso mais Confusions e a Natsumi quase leva ele. Porém, acaba tomando soco na cara. Vixe! Quase leva Tapa na ele também, cara. toma um crítico e também cai. Por último, então, o modo dele, que dá um golpe qualquer e derrota ele. E Não, mas tá bem. assim eu É zero consigo a vida. insígnia Knuckle e Muito o feia. TM-08 Bulk Up. Depois de sair de Guilford, eu fui direto pra Slateport, onde tem muita gente pra se enfrentar na praia. Mas chegando na cidade, eu vejo uma galera da Aqua na frente de um museu, e eles não me permitem entrar de jeito nenhum, porque eu estaria furando a fila. E bom, deixando eles de lado e indo até a oficina de navios do Stern, que é o cara que eu tinha que entregar as partes da Devon, E aí, Cap? o Doc, que é um cara que trabalha com o Stern, Tá porra, dá pra abrir a careca dele e brilha. fala que não sabe onde o Stern tá e só manda eu procurar ele por aí. E assim que eu saio dessa oficina, a Aqua libera a entrada do museu. Entrando lá e indo Será? até o segundo andar, eu encontro o Capitão Stern. Mas assim que eu vou entregar os itens pra ele, 2 membros da Aqua aparecem pra poder pegar esses itens. Só que eles acabam apanhando o feio de uma criança de 10 anos, e então aparece o líder da Aqua, o Archie. Ele só me fala que eu não entendo a grandeza dos objetivos dele E vai embora. Vai embora. Saindo de lá, eu preciso ir até a próxima cidade, já que Slateport não tem ginásio. E seguindo pelo caminho um pouco longo até, inclusive até tendo que lutar com a May no meio do caminho, Ela fica empatando no meio do caminho direto. eu chego na cidade de Malville. E a primeira coisa que eu faço é ir até Me a loja dê de uma bikes. bicicleta. Então, ali, falando com o dono, ele se surpreende que eu fui de Little Root até essa cidade a pé e resolve me dar uma bike de graça. Eu acho muito humilde essa rapaziada desse jogo de Pokémon, pô. Você só chega lá e toma um Vale Bike. E esse aqui ele só dá bike, nem precisa do Vale Bike. E uma coisa interessante é que nesse jogo a gente tem 2 tipos de bikes para escolher, a Acro e a Mac Bike. A Mac Bike é a mais rápida e serve para, além de acelerar muito o movimento, pode passar de alguns chãos quebradiços em alguns certos locais, igual aqueles na caverna Granite. Enquanto a Acro Bike é mais lenta e permite você andar e fazer alguns pulinhos em certos locais, para poder acessar áreas que você normalmente não conseguiria acessar a pé. Como por exemplo, essa parte um pouco mais à frente que só pode ser acessada pulando de ladinho com a Acro. Eu nem sabia disso. Bom, eu só peguei qualquer uma e fui até a casa na entrada da cidade. Lá dentro tinha um cientista que me entrega o HM06, Rock Smash. Depois disso, eu dou uma upada ali nos matinhos, porque meu time não tá Electric! Eu peguei ele. Ele era meu bicho de choque. as melhores coisas pra enfrentar um ginásio elétrico, já que o único que tava me dando bom dos pokémons dele era o Combusken, que morria rapidinho, então eu resolvi ficar ali um bom tempo treinando. E voltando até o ginásio, eu encontro o Wally na frente dele, que me pede por mais uma batalha É, só pra pegar item. Esse que tu pegou aí que dá pra andar no bichinho de quebrar coisa. Dá pra andar também no bicho lá que fica desaparecendo. pra ver Na bicha de terra. se ele tava pronto ou não para enfrentar esse ginásio. E considerando que ele só tinha um Haltz no level 16, eu creio que ele não tá muito pronto não. E bom, esse foi o primeiro ginásio que eu fiquei preocupado se eu ia quebrar o level cap sem querer, porque eu tinha me esquecido de derrotar os treinadores do ginásio antes de treinar. Com isso, todo o meu time já tava no level 24. Mas felizmente, nenhum Pokémon subiu de nível antes de enfrentar o Watson, o líder do tipo elétrico. Eu desisti dos meus planos de converter a cidade. Então eu foquei meu tempo em fazer O Viral Quest gravou com a desgraça de um controle remoto, foi? armadilhas no meu ginásio. E o que você está fazendo aqui? O quê? Você está dizendo que conseguiu passar pelas minhas portas armadilhas? Agora isso é incrível! Então eu, Watson, Faz 30 anos também que ele gravou isso. É daquele tempo lá que tu perdeu a gravação? o líder do ginásio de Malville, irei te eletrificar. Tem que pedir a pastilha. E bom, ele iniciou com o Voltorb, que derrotou o Shinsuke, então eu mandei a Natsumi. Mas Manda bem, o Voltorb manda usou bem. o Self-Destruct, que levou ela também. Eu então coloquei o Amagi e ele mandou um Electrike. O Amagi
Julho do ano passado? Pra todo mundo ou não? Filho de rapariga, pra todo mundo é foda. Mag então conseguiu aguentar os vários golpes dele, porque ele é um tanque desgraçado, e venceu com poucos golpes. Então o Watson mandou o Magneton. Eu aproveitei para curar a vida e a paralisia da Mag, e com poucos golpes ele também venceu o Magneton, porque Eu acho mal forte esse Pokémon. ele era fraco contra o tipo lutador. Por último, o Watson mandou uma Neck Trick, que eu demorei um pouquinho pra vencer, porque eu tinha ficado paralisado de novo, e o Watson ficava curando o bicho dele sem parar, mas com um pouquinho de esforço, eu consegui vencer. Assim, ele me entrega a insígnia Dynamo e Bonitinha. o TM-34, Shockwave, que é muito poderoso. Shockwave. O sujo. Depois de sair do ginásio, eu decidi parar de usar o Shinsuke, porque durante o treinamento que eu tava tendo pra enfrentar o Watson, como eu tava basicamente segurando o botão turbo A, porque eu não gosto muito de ficar apertando pra caramba o botão A e tal, porque primeiro que cansa, segundo que isso com o tempo vai meio Ei, Lakshmi, quem é esse gordo que tu botou no meio do vídeo aí? Pra exemplificar essa gameplay. que quebrando Achei engraçado ele. o botão, então eu prefiro não fazer isso. Eu acabei meio que treinando Achou no YouTube? Humilde. sem perceber o que eu tava fazendo. Então, eu sem querer apaguei 3 movimentos importantes que tinha no Arrow. Então, Lembrei que tava comendo sorvete. Eu achava que era ele. É ele, mano. Tô brincando. meio que decidi desistir dele, guardar ele na box, porque eu tava sem paciência pra treinar outro Arrow. Depois disso, eu fui em direção à cidade de Verdant Turf, que é um caminho bem grandinho pra você atravessar, lotado de treinadores, mas chegando na cidade não tem tanta coisa pra se fazer assim. Você pode visitar a casa do Wally e também tem os contests, que é uma coisa que também tem lá na cidade de Slateport. Tem 3 contests, né, no total. Os contests são basicamente concursos de beleza. Você pega o seu Eu fiquei sem entender essa porra. Pokémon e você Foi do meio. Mano, eu entendi porque o contest do desenho do Pokémon é ceboso. Porque isso aqui também era, pô. Eu fazia um negócio mó legalzinho. O filho da puta jogou um Geodude e deu botou um ataque de pedra. E ganhou, deu. E eu fiquei. Ué. Ué, carai. eu não sei explicar exatamente como funcionam os contests, porque eu não sei jogar os contests. Eu nunca me interessei. Então Depois de assistir o anime eu fiquei ainda mais confuso. Que diabos é os contests? Tem beleza, batalha, moves e alguma coisa. Pois é, pô, é muito confuso. nunca fui atrás de como é que funciona. Eu cheguei lá, tá ligado? Aí na hora que eu fui jogar, eu usei uma habilidade. Eu falei, beleza, vou usar a habilidade mais bonita que eu tenho. Aí eu usei. Aí o boneco usou uma pedra cai. Pá! Eu usei o raio, o hiper raio lá, que eu peguei com o velho. Tipo uns trovão muito bonito. Eu falei, gosh, ganhei. Ganhei uma porra. Uma pedra ganhou, deu. Enfim, é concurso de beleza. Ignorando isso e entrando no Husturf, O casal, né? Casando aqui. que fica um pouquinho mais acima, a gente vê que essa caverna é a mesma caverna que a gente Ah, é o casal mesmo. enfrentou o membro da Aqua para poder recuperar os itens da Devon e o Pico. E lá dentro a gente encontra um casal que tá separado por 2 pedras que estão bloqueando a Era só pular a pedra, porra. passagem. Então, para ajudar, eu uso o Rock Smash e abro uma passagem para os dois ficarem juntos. E como agradecimento, o rapaz me Bom entrega dia. o HM04 Strange. Strange. Agora, voltando até móvel e indo para cima, eu derroto alguns treinadores, incluindo uma família inteira, e eu chego até Ah, é verdade. a entrada do Mount Chimney, que no momento tá bloqueada por alguns membros da equipe Magma, que é uma equipe rival à Aqua. Eu só ouço eles falando que o chefe deles vai acordar aquela coisa e eles precisam de um tal meteorito para isso. Mas bom, seguindo pro outro lado, eu atravesso uma mini caverna e chego até a cidade de Falabor, que também não tem tanta coisa para se fazer, A enfermeira de Jory aqui é bonitinha, né? mas é interessante ver o Move Tutor, que é um cara que, em troca de um Earth Scale, te ensina movimentos que o Pokémon esqueceu ou até alguns movimentos novos também. E Ei. mais pra frente, eu Fun fact, essa família fala sobre o filho mais velho ser um treinador Pokémon muito forte e tal. E você consegue encontrar ele na Victory Road. Não, mas aí não é um fato engraçado não, filho de rapariga. É um fato. É só o fato original, o fato normal. É um fato que se você conversar com a família, você sabe. É engraçado. E não é não que eu sabia dessa porra. explico mais sobre isso porque eu realmente
precisei usar o Mewtwo. Mas bom, aqui eu já comecei a ficar um pouco preocupado de novo com a questão do level cap. Porque assim, meu time inteiro já tava ficando perto do nível 29. E eu sabia que eu ia ter que lutar com muito mais treinadores até chegar no próximo ginásio. Então aqui é o primeiro momento em que eu precisei começar a ignorar muita gente. Toda batalha que eu podia ignorar, eu ignorava pra poder não evoluir meus pokémons. Porque assim, a minha lógica era, ao invés de eu lutar com todo mundo e talvez ter a chance de não passar do level cap, eu prefiro simplesmente Saudades Power Word. Pois é, cadê a porra de um jogo? A Nintendo fica querendo destruir o Power Word e não faz a porra de um jogo parecido com o Power Word que seja bom. ficar under level, ficar mais fraco que todo mundo, e quando eu chegar realmente no ginásio, eu parar pra poder treinar, porque aí pelo menos é um pouco mais seguro. E chegando em Meteor Falls, eu vejo 2 membros da Magma encurralando um cientista. E ao que parece, eles acabaram de pegar um tal meteorito dele. Só que assim que eu chego, chega também a Aqua com o Arch. E os membros da Magma só fogem, pra logo depois a Aqua sair correndo atrás deles. Saindo da caverna, eu acabo chegando em Rustboro. Eu dei uma volta completa. Então eu dou mais uma volta e chego até o Mount Chimney de novo, que dessa vez Tá tá com a ali, entrada aberto. aberta, e eu subo pelo bondinho. E no topo do monte tava lotado de pessoas da Magma, e eu tentei ignorar o máximo de pessoas possíveis. Murilo da edição aqui. Então, na realidade, você só Obrigado. tem 3 batalhas nesse monte e elas são obrigatórias. Não tem como você pular elas. Eu tive até que usar o Megane pra lutar, porque tava quase todo mundo no nível 29 e eu não podia arriscar o pessoal passar do level cap. No final, eu acabo tendo que enfrentar o Max, que é o líder da equipe Magma. Não foi tão complicado. Recentemente a Nintendo botou uma lei proibindo usar pau que voa, porque isso é cópia de Pokémon, sendo que nem foi ela que criou esse gênero. Não foi esse. Ela proibiu você voar com um Pokémon que fosse parecido com o planar do Zelda, porque o Zelda é da Nintendo. O maior problema foi que no meio do caminho, o Megane caiu e eu tive E no jogo dá pra planar também, igual o Zelda. que usar o Kazemaru pra finalizar a batalha. E isso quase fez ele subir de nível. Então, o Max fala que tanto faz eles terem ou não meteorito, contanto que eles tenham um tal Orb, que no momento a gente não tem a menor ideia O Genshin vai sofrer? Acho que não vai, porque o Genshin é praticamente um Zelda mesmo. Só que eu acho que não vai porque o Power Word ele é ele é muito igual ao Pokémon, né? do que Então, ele tá falando. Então o Art aparece pra me agradecer por ter ajudado a derrotar a Magma e eles vão embora também. Saindo do monte, eu acabo chegando na cidade de Lava Ridge, onde a gente tem mais o ginásio pra enfrentar. Só que além dele, tem mais 2 coisinhas importantes a se citar. A primeira é que você pode se banhar nas águas termais que tem aqui. E essas já tá pelada, né? Ah, é, tem essa porra, né? na verdade eu enganei vocês, não tem nada de importante nessa água termal aqui. O negócio é só que você pode aproveitar a água. Dessas velhas não tinha uns papos esquisitos, não. Eu lembro de alguma coisa relacionada a isso aí, algum vídeo que eu vi. Ficando do lado dessas senhorinhas aqui que se você quiser. Agora, a coisa realmente interessante dessa cidade E quem não gostaria? é a loja de ervas. E eu não tô falando daquele tipo de erva. Esse é o local que você Beba. pode comprar alguns itens de recuperação mais naturais. Basicamente medicamentos baseados em plantas, raízes e coisas assim. Elas têm o mesmo efeito de poções, de full heal, só que elas são um pouco mais baratas. Isso é muito bom porque, ao mesmo tempo que ele tem essa vantagem dos itens de recuperação serem mais baratos aqui, a gente tem a desvantagem de que o único lugar que você pode comprar esses itens É aqui. nessa loja em específico. Agora, indo até o ginásio, eu tentei ignorar o máximo de pessoas possíveis de novo, pra não lutar e não upar meus pokémons. Eu tive que passar por alguns buracos, descendo, subindo, e ignorando o máximo possível de treinadores, eu finalmente vou enfrentar a Flannery, a líder do tipo fogo. Bem-vindo. Não, peraí. Fracote, que bom que conseguiu chegar até aqui. Eu fui confiada com o dever de... Não, espera. Eu acho que o ginásio que deu mais trabalho foi esse daí, por causa desses Pokémon dela, da Evaca. Essas vacas eram muito poderosas, eu achava muito forte. O Léo não percebeu Barão, legenda, presta atenção não. Aí toma aí teu cu. Eu tentei ignorar o máximo. Eu já falei já, se eu ficar focado na legenda, eu paro de prestar atenção no vídeo. É por isso que nos Rap Geek, eu nem gosto de De botar. pessoas possíveis de novo, pra não lutar e não upar meus pokémons. Eu tive que passar por alguns Acho que eu também demorei muito aí. Né? buracos, descendo, subindo e ignorando o Ah, o descendo e subindo. Eu lembrei que tu tinha falado disso no Instagram. Tu colocou sobre isso aí, é verdade. tipo fogo. Bem-vindo. Não, peraí. Ah, tá vendo como eu sei dar coisa também?
Eu prestei atenção, mas é porque aí realmente foi rápido, mas eu não vi não. Fracote, que bom que conseguiu chegar até aqui. Eu fui confiada com o dever de... Não, espera. Eu sou a Flannery. Eu sou a líder de ginásio daqui. Não ouse me subestimar. Eu só sou líder por pouco tempo. Com as habilidades herdadas do meu avô, eu vou... demonstrar os movimentos quentes que aperfeiçoamos por aqui. E que safada! Começa com um Numel, e ele dá pouco dano na Mag, por isso 2 Arm Thrusts e o Numel já cai. Então a Flannery manda um Slugma, que acaba caindo com mais alguns golpes e felizmente um deles foi crítico. O próximo é um Camerupt, ou melhor, Camerupt, que assim como os outros... Calma, eu não entendi, tem explicação O aqui. próximo é um Camerupt, Ah, porque é uma vaca. ou melhor, Camerupt, Assista Monstro Bolso. Ah, mas aí tu teu cu. que assim como os outros, cai com mais Eu vou ver porra de Monstro Bolso. alguns Arm Thrusts. Por último, vem o Sou obrigado. maldito do Turco. É foda também. Esse é um Pokémon que tem uma combinaçãozinha desgraçada com a Flannery. É uma combinação muito inteligente, mas é um pouco desgraçada, que é o movimento Overheat e o item White Herb. O Overheat, ele é um golpe de fogo muito forte, que assim que é usado, ele diminui o Special Attack de quem usou. Só que aí que vem o pulo do gato. O White Herb é um item que o Pokémon segura e impede que ele perca qualquer status uma vez. Ou seja, basicamente, a cada vez que você usar o Overheat, você vai perder muito do seu Special Attack. Ou seja, a cada vez que você usar o Overheat, você vai ficar cada vez mais e mais fraco com ele. Porém, com o White Herb você ganha um turno a mais, o que pode fazer uma boa diferença no ataque dela. Eliton direto apaga a Mag e eu mando o Guenge no lugar. Meu parceiro, aqui era só o meu passarinho de água. E aí vem o Muito fácil. segundo problema com o Torkoal é porque o Torkoal dela é fêmea e tem Attract. E pra quem não sabe, o Attract é um golpe de status que coloca o efeito de apaixonado E a Tract é filha da puta, mano. Eu perdi uma batalha que tava quase ganha. Por causa dessa porra. no Pokémon atingido, caso esse Pokémon tenha o sexo oposto a quem usou. E como meu time era basicamente 90% Pokémons machos, É, o meu também era. tava quase todo mundo sujeito a ser atingido. E qual que é o problema nisso? O outro golpe que é bem parecido com esse é a paralisia, que quando atingido, deixa o seu Pokémon com 1/4 de chance de não conseguir atacar. Mas com o Attract, ele tem uma chance de 50% do seu Pokémon ficar imobilizado por amor. E como o meu azar é gigante, esses 50% viram 90%, porque sempre que eu tô com o Attract, eu raramente consigo atacar. Só que aí que vem mais um problema também. O Torkoal tinha um golpe chamado Body Slam, que é um golpe do tipo normal. Só que o ruim é que Dá ele muito tem dano. 30%. E por cento? É que ele tem 30% de chance de aplicar paralisia no oponente. E o normal é que você não consiga ter mais de um efeito de status por vez. Por exemplo, você não pode ficar envenenado e paralisado ao mesmo tempo. Você não pode ficar congelado e queimando ao mesmo tempo. Só que o Attract, por algum motivo, não é contado como se fosse um desses status. Então, sim, pra conseguir atacar, eu tinha que primeiro passar pela chance de 50% do Attract, pra depois passar pela chance de 25% da paralisia. Eu acho que eu não preciso nem dizer que o Guanji Mano, além da porra do vídeo, a história, o cabo vai atrás das informações detalhadas das habilidades. Esse Mulher é muito brabo. faleceu, né? Bom, eu tentei usar o Megane, que também tomou Attract e caiu pouco tempo depois. Então mandei Natsumi, que felizmente é fêmea, então ela não é afetada pela Attract. Pode ir. E ela quase De não novo? trocou com o Psychic, mas a Flannery usou uma Hiper Poção e curou totalmente o Torkoal. Eu Olha o então rabinho tentei dela. usar mais alguns Uma Psychic, bundinha, mas uma bundinha, não consegui finalizar, uma e a Natsumi bundinha. acabou caindo. Felizmente, o Kazemaru entrou no lugar. Usou 2 Wing Attacks, quase caiu também, mas com um Quick Attack, conseguiu finalizar o Torkoal. E assim, eu finalmente consegui a insígnia Hit e o TM50, Overheat. Mano, o Clark, ele pergunta qualquer porra. Se eu não responder, Clark, é porque as tuas perguntas é muito foda-se. Bom, assim que eu saí do ginásio, eu encontrei com a May, que me parabenizou. Eu gosto do meu pai, eu gosto do meu pai. As Go Goggles, que me permitiam atravessar um deserto perto de Malville. Então, saindo da cidade e indo até a praia de Slateport, eu falo com o Sr. Brinden novamente e volto até Petalburg. E logo agora eu já aproveito para enfrentar o ginásio do meu pai, já que agora eu finalmente tenho 4 insígnias. E bom, o ingênuo eu pensei que ia ser de boa para vencer esse ginásio, porque ele é do tipo normal e o tipo normal é um pouco peculiar porque ele não tem super efetivo, porém os treinadores de lá eram bem fortes. Tanto que a cada batalha que eu vencia naquele ginásio era uma ida de volta ao centro Pokémon pra Eu achei bem de boa. Você é que é fraco, mulher, mas é também porque tem um desafio, né? poder curar todo mundo e não ficar gastando Ei!
Ei, boy! Tempo lutando, eu finalmente cheguei pra enfrentar o Norman, o líder do tipo normal. E a criatividade desse nome foi incrível, hein? Então, você conseguiu 4 insígnias? A voz do Zeninho é boa. Certo. Como prometido, teremos uma batalha Pokémon. Kudo, eu estou tão feliz que posso ter uma batalha real com meu próprio filho, mas uma batalha, como líder de ginásio, eu vou fazer de tudo pra vencer. Kudo, é melhor você tentar o seu máximo também. Ele começou a batalha com um Spinner, que caiu rapidamente com alguns Wing Attacks do Kazemaru. Então, ele mandou um Vigoroth. O Kazemaru deu um bom dano nele, mas acabou caindo pela Facade, que eu só descobri recentemente que isso se chama Facade, porque eu sempre chamei de Facade. Então eu mandei o Goenji, que derrotou ele com um Double Kick, e o próximo foi o Lainune, que derrotou o Goenji. O que me fez ter que mandar o Amag, que acabou com o restante da sua vida com o Arm Thrust. Por último, o Norman mandou um Slaking. E o interessante do Slaking é que a habilidade padrão dele é chamado de Truant. Eu coloquei uma equalização pra aumentar o grave da voz de todo mundo. Mas a voz do Zedinho eu tive que tirar porque é muito grave, a voz é muito grave. Que é uma habilidade que faz com que ele só ataque uma vez a cada 2 turnos. Ou seja, no primeiro turno ele ataca e no segundo ele fica relaxando, porque ele é meio que uma mistura de gorila com bicho preguiça, eu imagino, então assim, preguiça. Mas mesmo assim, os ataques dele eram muito fortes, então ele acabou apagando o Amag. Então eu mandei o Megane pra poder conseguir reviver o time inteiro, e o Slaking acabou com ele. Então eu joguei o Amag de volta na batalha, e com um Arm Thrust ele já conseguiu acabar com o Slaking. Assim, eu consegui a Insignia Balance e o TM42 Facade. Só que antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o pai do Oli, ou tio, eu não sei o que ele é na real, é algum parente do Oli, ele aparece no ginásio e me chama pra casa dele. Chegando lá, ele só me agradece por eu ter ajudado o Oli a capturar um Pokémon, porque isso deixou ele bem feliz lá em Verdant Turf. E como agradecimento por isso, ele me entrega o HM02 Surf. Eu só acho pai porque ele não confia no próprio filho. O tio dele chama ele pro lugar reservado. Eu só não gosto que ele não confia tanto no Oli, né? O Oli é praticamente... Ele é mais novo que a gente, que 1 ano, no máximo. E ele não confia no Oli nem com a porra. Eu então voltei até Mauville, e falando com o Watson que tá no meio da cidade, ele fala que no subterrâneo existe um lugar chamado Nova Mauville, que, pelo que eu pesquisei, era pra ser uma cidade subterrânea. Mas o pior é que o Oli, ele vira um treinador mó massa. Tipo, lá no final, você vai encontrando o Oli, você fala, o Oli aqui é um bosta. Lá no final você encontra ele tá com uns Pokémonzão, pô. Que ia ser muito maior que Mauville, e basicamente ia ser uma cidade 2 de Mauville. Ia todo mundo morar debaixo da terra. Só que ela ainda estava em construção. Na verdade, o projeto da cidade foi descontinuado. Eles viram que tinham muitos Pokémons elétricos selvagens aparecendo por lá, e não ia dar certo a ideia da cidade. Então eles só transformaram numa grande usina de energia para a cidade inteira. E lá dentro tinha um gerador que acabou saindo do controle. E o Watson me pede ajuda pra poder desligar esse gerador. E bom, essa é uma side quest opcional do jogo. E eu até ia fazer, porque eu sempre faço. Por muito tempo eu nem sabia que isso era uma side quest. Eu só fazia porque eu achava que era parte da Eu não faço questão secundária, não. história. Eu sou contra. Só que nessa gameplay eu acabei esquecendo e eu só nunca fiz ela. Mas eu deveria, porque lá dentro você consegue o TM24 Thunderbolt e isso ia me ajudar muito mais pra frente, cara. Mas bem, eu então segui pra Eu acho que eu fiz. de deserto perto de Mauville, e de cara eu já encontrei uma grande torre que... Aí eu fiquei sem entender essa porra. Eu cheguei aí, deixa eu entrar ali, que eu não tinha entrado antes. Porque eu fui explorar. Quando eu voltei, não tinha mais, né? Eu fiquei, ué, que porra. Aí dentro. Aí depois eu fui lá, tava lá. E eu falei, tá, então acho que é de tempos em tempos ele aparece e desaparece. novo, tem os malditos chãos quebradiços que preciso atravessar com a Mac Bike. Tá certo que eu tô falando que é de novo, porque Só que eu não consegui passar, mesmo com a bicicleta eu não consegui passar aí, não. a gente já viu esses chãos quebradiços na Grand Fila da puta. Só que teoricamente agora é a primeira vez da gameplay que eu tô vendo eles. E depois de muito tempo errando, eu finalmente consegui chegar no topo, onde tem 2 fósseis pra você escolher. Aí é foda, o Root hein, boy? E o Claw Fóssil. Se você pegar o fóssil Root, você pode levar ele pra ser revivido e receber o Pokémon Lilip. E usando o Claw, você pode reviver o Pokémon Anori. Eu queria ter pegado isso aqui, mano, mas era tão chato que eu falei, vamos deixar essa bosta aí que não vai precisar. Eu nunca cheguei a usar os 2 em batalhas, mas pelo que eu vejo o pessoal falando e vendo alguns golpes Porque o primeiro ali ele é muito pica na evolução dele. deles, estados e tal, eu vejo que eles são bem fortinhos até. Acho que vale a pena usar eles, na verdade. E assim que você pegar um dos fósseis, a torre inteira vai meio que colapsar e vai ser destruída. Com isso, o outro fóssil vai se perder na areia e você não consegue mais encontrar ele. Voltando até O Cabotops. Mauville e indo pela direita, eu passo por uma seção de água.
Cronograma cheio. Tem nada no cronograma. Agora que eu tenho surf, eu passei um bom tempo Ah, tem na fila. atravessando os matos altos que tem por ali Dos verde até grande. chegar no Instituto Weather, que tá sendo invadido pela Aqua. E eu saí correndo, derrotando todo mundo que tava lá dentro, e no final eu enfrentei uma admin da Aqua. Derrotando ela, um cientista que trabalha nesse instituto me entrega um cast form, por eu ter Cortei não. expulsado o pessoal É Photoshop. da Aqua. Então, eu chamei o cast form de Hinata. Ah, tu usou isso? É isso aqui que vira do Clustops? Dos Trops? Sei lá, mano. Clustops? Negócio assim, que é um bichão de cimento grandão, de um olho. E eu me confundi, Léo, meu vídeo é depois desse aí, que já era pra gente ter visto já e você não aparece. na Não, é o Shuppet que vira ele. Ah, verdade, porque a personagem que eu tava pensando se chama Konoha, e eu só confundi porque Konoha, Hinata, Naruto, enfim. E eu só escolhi esse nome porque tanto ela quanto o cast form são pequenininhos, Olha. então eu não tive muito pensamento. Eu não ia usar o cara, o bicho é pequeno, então o Zé Gotinha. cast form do time de qualquer forma, então eu nem pensei muito nisso. Saindo de lá, eu encontro a Mei. Tenho uma batalha com ela, e assim que eu venço, ela me entrega o Ô, HM02. Mamaca, eu comprei um R36S pra jogar Pokémon. Ah. Tu sabia que dava pra botar no celular? Não, mano, não jogo não. Eu comprei um pra mim também pra jogar joguinho antigo assim. Só que o meu deu pau. Fly. Então, eu continuo seguindo o caminho e chego até a cidade de Fortree, onde tem o próximo ginásio. Só que infelizmente tem algum tipo de barreira, alguma coisa invisível impedindo a minha passagem pro ginásio. E sem muito o que fazer, eu saio pelo outro lado da Eu achei feio esse mapa. cidade e andando um pouco eu encontro o Steven novamente. E dessa vez ele me explica que existe um Pokémon que fica invisível para as pessoas. E é possível ver eles caso você use um aparelho chamado Devon Scope. Ele me empresta, eu uso e revelo o canal do Camaleão. Quer dizer, o Pokémon Kecleon. Não entendi, E moleque. ele tem uma habilidade até que bem legal. Por ele ser um camaleão e tal, ele tem a habilidade Color O moleque fica fazendo piada interna que só ele sabe. Change, que muda o seu tipo a cada golpe que ele recebe. Ou seja, assim que ele levar um golpe de fogo, ele muda o tipo dele pro tipo Esse jogo, ele... Eu se perdi muito, homem surfista. O mascote do canal dele é um camaleão. É o Clecleon. Porra, Moliro, mas aí... Ah, pronto. Agora o pirata quer fazer a piada do Bruno agora. fogo. Se ele levar um golpe de água, ele muda pro tipo É muito comum a gente se perder, homem surfista. água, e por aí vai. Ignorando isso e voltando até Fortree, eu tiro o Kecleon que tava na entrada do ginásio. E finalmente posso atravessar tudo para enfrentar a Winona, a líder do tipo voador. Eu sou Inona, líder do ginásio de Fortree. Eu me tornei uma com os pokémons pássaros que atravessam os céus. Por mais cansativo que seja a batalha, nós triunfamos com graça. Testemunhe a elegante coreografia de mim e dos meus pássaros. Já a voz dessa mulher era sensual desse tanto, eu não lembrava não, Moliro. No meu jogo não tava dublado. 52 minutos e 48 segundos. Esse foi o tempo necessário para eu conseguir derrotar a Winona. Eu quase me matei depois de descer o vulcão, não sabia como sair. Eu achei putaria que você tem que adivinhar onde é a porra do esconderijo da equipe Magma. Isso daí é putaria. Isso daí que é... Mano... Por causa de uma coisinha. Ou melhor, uma criatura em específico. A Altaria. Isso aí explico. Otária, otária, otária. Eu joguei o jogo todinho falando que eu botei essa menina na minha equipe. Acabou que eu nem botei. O maldito pássaro dragão. Tá, vamos lá. A Altaria, ela possui os tipos dragão e voador, que faz ela ter fraqueza a gelo, pedra e dragão. Oxa, tudo. E eu não tinha nenhum ataque de gelo ou dragão nesse ponto do jogo. E o único lugar que eu pensava ter golpes de gelo seria provavelmente no shopping da região. E eu pensei isso porque nas outras regiões, se você for no shopping de cada região, você consegue encontrar golpes de gelo. O do Tinhaco é mais de boa, pô. Porque tu pega o negócio de submergir e ali tu já fala... rapaz, muito fácil. Pra você comprar. Então eu imaginei que poderia ter um Ice Beam ou alguma coisa assim. Só que Lily Cove, que é a cidade onde fica esse shopping, é depois de Fortree. E eu não tenho certeza se você pode ir até essa cidade sem vencer a Winona, porque eu nunca realmente tentei. Por algum motivo eu coloquei da minha cabeça que eu não conseguiria ir até Lily Cove sem vencer a Winona, então eu só nem tentei ir. Então eu me lembrei, eu tinha colocado o Rock Tomb que eu peguei da Roxane no Aron, e ele poderia me ajudar nessa batalha. Então era só pegar o Aron, treinar ele até o level 33 e usar ele na batalha. O moleiro vagabundo tirou o meu boneco, o meu Pokémon favorito dessa rota e botou de escanteio porque ele achou que era peba. Certo? Morra, moleiro. Bom,
Você lembra que antes eu tinha dito que no meio do Ele solou ele praticamente todinha, eu jogando. treinamento do Watson, Só os que ele morria, que ele era fraco, o bicho de choque matava. eu acabei perdendo alguns golpes com o Aaron? Então, o Rock Tommy foi um deles. Então eu não tive escolha além de usar o time que eu já tinha pra tentar vencer. Claro que eu ainda tinha escolha de pegar um Pokémon super efetivo e treinar ele, mas eu simplesmente estava com muita preguiça de fazer isso, então eu não tinha essa escolha. Mas felizmente, eu consegui bolar uma estratégia rápida que sempre funcionava pra eu chegar na Altaria bem rápido, já que a Altaria sempre era o último Pokémon a ser lançado na batalha. Eu começo com a Natsumi Bom dia. e saio metendo Shockwave na Swablu dela, que com 2 golpes já caía. No Tropius, eu trocava pro Goenji e usava Ember pra queimar ele totalmente. Então ela mandava o Skarmory, que com um Eu acho foda esse Pokémon. só Ember já dava hit Não tem essa porra pra capturar no jogo não, né? kill. Logo depois vinha o Pelipper, que eu voltava com a Natsumi e derrotava com um Shockwave e pronto, cheguei na Altaria. Altaria. Pois bem, e qual que é a Tem! Perto de Falabor. Não lembro dele. Mas é porque eu acho que eu também já tinha pegado meu Pokémon voador, então acho que eu nem quis. Mas... eu só não lembro. grande dificuldade dessa Altaria? Olha, Tem sim, ué. Eu não afirmei não, eu tô perguntando. Falei que não tinha, filho de rapaz. Eu falei, não, tem não, né? Perguntei. eu nunca fui Na base do vulcão, onde tem um monte de cinza. um jogador de Pokémon que se preocupa em bolar o bagulho de estratégia, usando moves de status, mas esse bicho me faz perceber, sempre que rapariga. eu jogo, Filho de rapariga me respondeu como se eu tivesse afirmado que não tinha. o quanto que esses moves fazem a diferença. A Altaria tem um move chamado Dragon Dance, que é um movimento que aumenta o status de ataque e de velocidade do moleque. Pokémon em um Ninguém se estágio, importa podendo com isso, aumentar em não. até 6. E além disso, ela também tem um golpe Aerial Ace, que é um golpe que dá 60 de Ah, dano, bom, isso é não é bom. tanta coisa, mas ele simplesmente ignora qualquer mudança de accuracy. Ele sempre Ou acerta. seja, eu posso usar Flash, eu posso usar Sand Attack, eu posso usar até Double Team, pra poder aumentar as chances dela errar o golpe em mim. Se a Altaria usar Aerial Ace, ela vai acertar. E eu não tinha a menor ideia disso quando eu tava jogando. Qual foi seu time, Léo? Aí você volta no começo do vídeo que eu falei. E bom, as minhas primeiras lutas com ela foram só tentando atacar o máximo que dava, mas ela ou me derrotava primeiro, ou ficava se curando o tempo inteiro. E uma coisa ruim era, se ela chegasse a usar 2 Dragon Dances, acabou. Era hit kill no meu time inteiro. Então, eu precisava Era a evolução do Electric, o Pelippo e o Dragonborn. Eu esqueci o nome do Agron. O Agron evoluído. Esses 3. Os outros era só pra encher linguiça. me focar em acabar isso muito rápido antes dela usar 2 Dragon Dances. A segunda estratégia que eu tentei foi tentar abaixar ao máximo a accuracy dela, que, como eu disse, não adiantava de nada, já que o Aerial Ace sempre Dinheiros. Rapaz, acaba tá... Kevin, Amaponês mandou R$10. Mais um vídeo e tentei falar com a Fluttershy no Characteria, mas fiquei com vergonha e sai. Ububu, ubu, ubu, O cu, mano, parece um pombo. Ele escreveu UWU, ou UVU. Era pra ser UU ou UVU, né? Falou UBU, UPU e o cu. Oxa, aí dentro. acertava, então é óbvio que essa estratégia não funcionou. E a minha última estratégia foi tentar achar um golpe que dava muito dano de vez, pra ela não precisar se curar e eu acabar com a Altaria em 2 golpes. Obviamente, isso também não deu muito certo. Tá difícil aí, moleiro. Uns 40 minutos tentando derrotar ela, eu só desisti e quebrei o level cap. Mas mesmo assim, eu não queria deixar todo mundo, sei lá, level 40. Peidou na farofa. Então eu subi só até o level 35. 2 golpezinhos acima do level cap. Já devia ser o suficiente pra eu pelo menos conseguir aguentar um golpe Peidou na farofa. a mais e não morrer de vez. Com isso, eu fui novamente enfrentar o Inona. Nem quero ver mais um vídeo mais, moleiro. Esse desafio era tão importante pra mim. Pô, 50 minutos e um líder também. Eu demorei umas 2 horas na elite dos 4. Passei por todo o time dela mais uma vez e cheguei na minha arca inimiga, Não desse, o do Firehead. Desse aqui eu passei de prima. Altaria. Eu comecei E no Firehead, meu boneco tava tudo level 60 e achei difícil. Nesse aqui, meu boneco tava 50 ainda. E eu só joguei com 3. Eu fiquei,
Você mandando um Psychic que quase tirou metade da vida, então já vi que deu uma boa melhorada. Logo após isso, ela usou um Dragon Dance e já acabou ficando mais rápida que a Natsumi. Então no próximo turno, ela já chegou mandando o Earthquake que quase matou a Natsumi. Eu já tava preparado pra Natsumi perder, então eu já tava pensando em qual Pokémon fraco eu poderia mandar pra poder reviver a Natsumi e colocá-la de volta no jogo. Então só pra poder me preparar pro próximo ataque, eu resolvi mandar mais um Psychic, que por algum motivo deu mais dano que o normal e derrotou a Altaria. Eu não tenho a mínima ideia do que rolou, porque isso não foi um golpe crítico. Não deu a mensagem de golpe crítico. Isso não foi um golpe crítico. Por algum motivo, o segundo ataque do Psychic deu mais dano do que o outro. E eu não sei explicar o porquê. Eu tive sorte, é isso aí. Depois de todo esse sofrimento infernal, eu finalmente consegui a Insignia Feather e o TM40 Aerial Ace. Essa vitória não conta. Conta não, Murilo. Você zerou Pokémon Emerald. Logo após isso, eu fui em direção à próxima cidade. Só que no meio do caminho, eu Oh, Absol, acho foda esse. Eu capturei só pra ter, mas não botei na equipe não. acabei topando com um Absol, que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Então eu resolvi capturar ele só porque sim. Eu nunca curti muito Pokémons do tipo Dark, então eu nem planejava usar ele no time. Mas eu resolvi deixar lá só pra ver o que dava. E nossa, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado nessa gameplay. Eu resolvi chamar ele de Tsurugi, porque ele é Dark igual o Tsurugi do Inazuma Eleven Go. Continuando o caminho, eu cheguei até a cidade de Lily Cove, que foi aquela que eu disse ter o shopping. E logo na entrada desse shopping tava a May, que batalha mais uma vez comigo. Vencendo ela, eu voltei até a entrada de Lily Cove e fui até um pequeno porto que tinha ali por perto. E nadando um pouco, eu consegui chegar até o Mount Pyre, que dentro tem o cemitério Pokémon dessa região. Eu fui lá, lutei com todo mundo que por algum motivo queria lutar comigo no meio de um monte de túmulos, e no topo eu consegui encontrar o TM30, Shadow Ball, que vai me ajudar bastante. Eu acho que eu nem lembro de ter andado muito aí, não. Lembro não de ter andado muito aí, não. Descendo e indo até outra saída do Mount Pyre, eu consigo subir a montanha pelo lado de fora. E no topo eu encontro alguns membros da Aqua. Eu derroto todo mundo e encontro o Art mais à frente. E basicamente o que aconteceu por aqui? Nesse lugar tinham dois itens muito importantes. Os orbes vermelho e azul, que são coisas que a Magma e a Aqua precisavam. Isso era parte do objetivo deles. E um tempinho atrás, o Max chegou no Mount Pyre e pegou o orbe azul. E agora o Art veio e resolveu pegar o vermelho. E depois do time Aqua Eles pegam trocado uns animal, né? sair, eu falo com os velhinhos que tem ali e eles dizem que isso é um grande problema, porque os orbes nunca deveriam ser separados assim, senão alguma coisa muito ruim ia acontecer. E quando eu falo com eles sobre a equipe Magma, a senhora diz que eles deixaram cair um emblema. Ela me entrega e eu saio do monte. E bom, agora tem algumas dicas sobre o que você precisa fazer com esse emblema, mas a dica principal é quando você sai do Monte Chimney depois de derrotar o Maxi, porque lá tem um cara que fica parado na frente de uma pedra e indo até lá, o local onde ele estava parado começa a tremer por causa desse emblema e uma passagem se abre. Entrando nessa caverna e derrotando um monte. Mas não explicou, né, Barão? Não explicou, né, Murilo? Não explicou, né, Murilo? Porque, rapaz, como é que vai saber isso? Como é que vai saber uma porra dessa? Tipo, nossa, encontrei um monte de NPC. Expliquei, tu que segue explicou porra nenhuma, filho de rapariga. Aí, né? Peguei um emblema. Aí eu supus que onde tem 50 NPC que a gente luta, tem uma passagem secreta. O jogo nem diz que você tem que encontrar a porra da passagem secreta. Não fala que pode ser ali. Porque é o único lugar que tem qualquer coisa da Magma nesse ponto. Aí você tem um ponto. Sei lá, mano. Eu fui pesar na internet. De membros da Magma, a gente finalmente alcança o Maxi, que tá na frente de um Rodei, procurei em todo canto, só não fui aí. Pokémon petrificado. Groudon, nada poderia o acordar de seu sonho banhado em magma. Esse orbe azul é o que procurava, não é? Eu lhe trouxe o orbe azul. Deixe seu brilho despertar e me mostre todo o seu poder. E então, o Groudon só vai embora. E o Maxi fica muito confuso, porque aquele orbe era pra fazer o Groudon despertar e obedecer ao Maxi. Só que o Groudon só acordou e foi embora. E o Maxi acha que por eu estar ali, eu devo ter feito alguma coisa que estragou o plano dele. Então eu batalho com ele e de início ele manda um Mightyena, que solta um Swagger, que é um movimento que aumenta o ataque do inimigo, só que acaba deixando ele confuso. Por conta disso, O lugar óbvio é o único que eu não vou, é porque era chato. Tsurugi acaba perdendo boa parte da vida, e como eu vi que eu não ia conseguir vencer com ele, eu já troquei logo. O Emerald é um jogo que não é tão difícil de saber o que é assim.
Mas se não prestar atenção em tudo, é fácil de se perder. Ai, te lascar. O Goenji, que inclusive já evoluiu e aprendeu o Blaze Kick. Eu tento usar um Fire Blast, mas ele erra e o Mightyena deixa ele confuso também. Ele erra outro Fire Blast, Essa confusão é desgraçada demais. mas quando tá quase apagando, ele acerta um que acaba com o Mightyena. O próximo Pokémon que o Max se manda é um Camerupt. E eu troco pro Kazemaru. Ele manda um Rock Slide que quase Se acaba fudeu. com o Kazemaru, e eu aproveito isso pra usar Endeavor, que é um golpe que deixa o HP do inimigo com a mesma porcentagem de vida que eu. Com isso, ele finaliza o Kazemaru e eu mando o Amag. O Max acaba curando o Camerupt e troca pro Crobat. Eu aproveito isso e mando a Natsumi pra poder tacar raio nele, mas o Crobat também deixa ela confusa e, meu Deus, eu não aguento mais Puta esse que- bicho deixando a gente confuso. No fim, a Natsumi não consegue fazer nada. A confusão faz ela ficar se batendo e Mas a confusão é muito roubado nesse jogo. ela só apaga. Então eu mando o Tsurugi só pra reviver a Natsumi e coloco ela de volta na batalha. Ela consegue dar um bom dano, mas de novo, por causa da confusão, ela acaba caindo. Eu então tentei arriscar mandando o Goenji pra mandar Blaze Kick, mas o Crobat foi mais rápido e acabou com ele. Lutador, né, pai? E agora eu só tinha mais uma chance. Eu só tinha mais uma erva de renascimento pra usar e eu resolvi reviver o Kazemaru. Só que aí eu lembrei que eu tinha um Revive também e eu revivi o Goenji. Então depois de curar ele e o Amag acabar caindo, eu mandei o Kazemaru, que era mais rápido que o Crobat. E só com um Wing Attack, ele cai. Finalmente. Agora por último, ele manda de volta o Camerupt. E com 2 Flies eu consigo acabar com ele. Depois de finalizar, ele Eu zerei o Emerald com os 13 anos e não me perdi. Porra, Pagote. Parabéns, cara. Parabéns, você é muito foda, cara. Nossa, quer um prêmio? Quer um prêmio? Aqui, pegue na minha pinta, seu otário. diz que vai embora atrás do Groundle, e eu finalmente saio dessa caverna. E indo até Lily Cove, eu vejo que a Aqua tem um esconderijo por lá, só que os membros não me deixam entrar. E eu não sei dizer se tem uma dica do que você deveria fazer agora, provavelmente tem, mas eu não consegui achar ninguém falando o que você precisa fazer agora, mas eu meio que já sabia qual que era o caminho pra fazer. Eu tive que ir até Slateport e encontrar o Capitão Stern, que vai estar fazendo uma entrevista pra TV. Ah, dizia não, Murilo. Assim Dizia não. Deus abençoe, Ayam. que ele termina, Aí eu tive que ir rodar o mapa todinho pra achar e sair. né, ele fala um pouco comigo sobre uma caverna subaquática que encontraram na rota 128, até que de repente aparece alguém falando em um megafone. E entrando na construção onde essa voz vem, eles veem que a Aqua tá roubando o submarino do Stern e indo pro esconderijo deles. E agora sim, voltando até Lily Cove e indo até o esconderijo deles, eu derroto todo mundo que tá por lá, inclusive até achando uma Master Ball que tava perdida lá no chão, e no fim eu consigo encontrar o submarino. Mas infelizmente, depois de lutar com outro admin da Aqua, o submarino vai embora. E o admin só diz que o Art foi até uma caverna subaquática. E se eu quiser achar ele, eu preciso meio que procurar o oceano gigante desse mapa. Mas, bom, o Stern meio que já deu a dica sobre uma caverna na rota 128, que é essa rota aqui. E como dá pra ver, no fundo desse mar tem uma entrada de caverna bem aparente ali. Mas por enquanto, a gente não tem uma forma de chegar lá embaixo ainda, afinal eles foram no submarino. Então antes da gente procurar por ele, a gente tem que arranjar uma forma de ir pra lá. Atravessando os mares, Esse eu achei bem de boa. eu consigo chegar até a cidade de Pra achar. O ruim foi só a da Magma Moss mesmo. Deep, que inclusive tem um ginásio pra enfrentar. E eu não perco tempo e vou direto pra ele. E assim, os ginásios até aqui até que tiveram alguns pequenos puzzles. O ginásio de Fortree tinha um mini puzzle que você Não, esse é o mais simples que tem. tinha que fazer com aquelas paredes O de fogo lá é mais fila da puta. Você tem que cair no buraco certo. móveis. O de Lava Ridge você tinha que Esse daí. sair caçando Esse aí era mais chato. quais os buracos certos pra entrar e chegar na Flannery. E agora esse aqui é só bem chato. Porque primeiro, você é praticamente obrigado a lutar com todos os treinadores pra poder chegar na sala do líder. Porque você tem que fazer um puzzle com esses botões que te forçam a andar o ginásio inteiro apertando eles. E caso aconteça alguma coisa do tipo, você ficou muito machucado em uma das batalhas com os treinadores e precisa voltar até o centro Pokémon pra curar seu time, quando você voltar, você vai precisar fazer todo o caminho de novo. E é? Apertando Ah, tá, mas não precisava lutar de novo. todos os botões pra liberar o caminho. Não, isso sim. Porra, mulher, vai teu cu, esse é mó de boa. Léo, você se acha bonito ou feio? Eu não tenho essa concepção de mim, não. Porque assim, eu tenho uma esposa, né? E eu vejo ela todo dia se olhando no espelho, ela fica triste com a aparência dela. Fala, caralho, meu irmão, tu é bonitona pra caralho. E ela, nossa, estou me achando tão feia. E eu fico na minha cabeça que eu não tenho isso. De tipo, eu me olho no espelho e, nossa, tô feio. Olha, nossa, tô muito bonito. Aí vem eu só olhar assim e falar, tô bonito. Mas na maioria das vezes eu não me acho feio, não. Mas também não me acho essas coisas todas bem, não. Bonitona também, não. Acho que eu sou comum. E finalmente chegar no líder. E é por isso que eu já fui logo treinar e deixar todo mundo no level 42. Cheguei na sala do líder e já salvei o jogo pra não ter que fazer Bem, foda-se, beleza. De qualquer forma, você nunca vai agradar ninguém mesmo. É, tipo, é isso. É muito... Depende muito da outra pessoa.
de novo. E aliás, dessa vez não é só um líder de ginásio, são 2. Tipo, eu já teve pessoas que me acharam, meu Deus, isso não é muito lindo, meu Deus do céu, me tome meu chefe uma você. E já teve gente que fala, pô, isso não é feio, pronto, e aí, tá ligado? Gostos e gostos. Aquela questão, tipo, o que você acha que chama atenção pra você, talvez não chama atenção na outra. Tipo, é muito comum você encontrar um amigo ou uma amiga e você falar, nossa, fulaninho é bonito. E ele falar, ou ela, não, eu discordo, eu não acho. É tipo isso, tá ligado? Tate e Lisa, do tipo, É aquela questão tava eu e mais aqui e o chat todinho achando a namoradinha do espetacular Homem-Aranha muito linda, esqueci o nome da atriz agora, e a minha mulher disse que ela acha ela feia, assim, que a mulher é bonita mesmo, tá ligado? Tem disso. psíquico. Você ficou surpreso que tem 2 líderes de ginásio? Somos gêmeos. Nós não precisamos falar porque Nós podemos perceber o o que outro está pensando. com nossas mentes. Essa nossa combinação... Você consegue aguentar? E bom, até que faz sentido ter uma batalha dupla de ginásio, porque, né, foi apresentada nesse jogo. Depois de iniciar, eu resetei uma vez porque eu vi que já tinha ferrado a estratégia inteira. Mas na segunda tentativa deu certo. Eles começaram com um Claydol e um Zato. E eu Eu acho esse chato muito feio. mandei o É muito esquisito. Ah, é naquela ilha lá dos... Tem uma porra de uma lenda dessa, né? Tsurugi e o De um bicho desse. Gwen. Ah, não, era no desenho. Com os dois, eu já meti um Fire Blast e um Shadow Ball que quase acaba com os dois. O Claydol faz o mesmo, só que com um Solar Earthquake, e eles recuperam a vida inteira do Zato. Até que eu finalmente consegui finalizar o Claydol. E com mais o Shadow Ball, o Zato também Não, não é no jogo, não. Tem um episódio que a gente viu que tinha. já era. E agora quem tava em jogo era o Luna Eu tava confundindo. Tony e o Soul Rock. Eu aproveitei esse início pra curar o Tsurugi, enquanto ele mandava mais um Shadow Ball e quase aniquilava o Luna Tony. O Soul Rock acabou mandando o Psyche, que acabou com o Goenji, então eu pensei um pouco e coloquei o Filho do Leo mandou R$1. Oi pai, Nubank não deixou parcelar meu PS5 em 12 vezes. Aumenta o limite ai, daqui a 30 anos eu lhe pago. Meu filho vai passar fome, Barão. Não deixa ele trabalhando pra ele comprar o alimento dele pra ver se ele vai ganhar pelo menos um Playstation. Kazemaru em campo. E só com o Steel Wing, ele derrotou o Lunatone. Depois do Soul Rock quase acabar com o Kazemaru, ele e o Tsurugi acabaram apagando essa pedrona com mais um Steel Wing e um Shadow Ball. Assim, eu consegui Insignia Mind e o TM-04, Calm Mind. Bom, assim que eu saio do ginásio, eu vou até o centro espacial de Mos Deep, que tá cheio da galera da Magma, que tava lá pra roubar combustível de foguete. E chegando no segundo andar, encontrando o Maxi, junto dele tá o Steven, O maluco vive se metendo em problema, né? que tá questionando por que ele quer esse tal combustível. E o Maxi só diz que, agora que o plano dele com o Groudon deu errado, ele vai pegar esse combustível de foguete, jogar tudo no Mount Chimney, fazer o vulcão entrar em erupção e, basicamente, expandir a Terra de uma forma não muito legal. O cara enlouqueceu. O Steven, então, pede pra eu ajudar ele a enfrentar o Maxi. E agora vem uma batalha diferente e que eu não curto muito. E assim, não é que essa mecânica seja ruim. Se não me engano, isso também é utilizado no multiplayer quando você faz batalha em dupla com outras pessoas. Em até 4 pessoas, né, no caso. O problema é mais o Steven mesmo, porque toda vez que eu jogo esse jogo, ele simplesmente nunca usa golpes bons. Ele só fica lá sendo uma grande esponja de Ah, mas dá pra solar tudo. Ah, é verdade. Leve o quê? Tu ainda tava fazendo aqui? Eu nem lembro. Nem... dano, porque o Tinha desistido na porra do coisa. Metang dele é simplesmente um tanque maldito. E depois de vencer, o Max basicamente desiste do objetivo dele e só vai embora, dizendo que tem que resolver uma coisa importante. O Steven então diz pra eu ir até a casa dele, que fica nessa cidade mesmo, pra poder entregar uma coisa como recompensa pela ajuda. E indo até lá, ele me entrega o HM08 da Eve. Mas infelizmente ninguém do meu time podia prender ele. Então eu tive que sair caçando algum Pokémon que podia prender. E eu tinha pensado em pegar um Wailmer, que você pode encontrar ao redor de Mos Deep. Só que eu não tava conseguindo achar nenhum e eu tava há muito tempo procurando. Então, como eu meio que tava sem paciência já, eu queria logo ir resolver tudo que tem que resolver pra ir pra Sutópolis, eu resolvi capturar um Tentacool pra ter um Tentacruel. E sim. É normal o inicial ficar level 50 e o resto 30 pra baixo? Tá ligado? Só que na minha gameplay, a primeira vez que eu joguei foi tipo isso. Só que das outras vezes eu quis upar a equipe todinha. Aí eu tentava deixar eles equilibrados. Tem a regra que eu só posso ter Pokémons de Hoenn, mas como eu não utilizei o Tentacruel em batalha, vamos considerar que eu não peguei nenhum Pokémon de Hoenn? Tá, eu quebrei a regra. O molestador da meia-noite. Salve, pô. Salve, molestador. Acontece.
Justamente por eu não querer usar o Pokémon que não fosse de Hoenn, eu nem me preocupei em colocar um apelido nele. Ele só tá como Tentacruel mesmo. E bom, pegando ele e colocando os HM Surf e Dive, eu Esse Pokémon acho massa. fui caçar o Art. Mas antes, eu tive que caçar alguns Herf Scales pra poder usar no Move Tutor. E assim, existem duas massa, formas o de você visual dele é conseguir massa. Herf Scales aqui no jogo. A primeira é encontrando eles espalhados por todo o oceano. Em vários pontos do oceano você pode encontrar baúzinhos de Pokébola que tem Herf Scale dentro. E caso por algum motivo você pegue todos os Herf Scales, você encontre todos. Você encontrou todos os Herf Scales, mas você precisa de mais. Bom, aí você vai para a segunda opção, que é um pouquinho chata, que é o quê? Você sair caçando pelo mar, pescando ou nadando, até você conseguir encontrar um Love Disc. Se você conseguir encontrar um Love Disc, você pode capturar ele. E capturando ele, tem uma chance dele vir segurando um Herf Scale. É um pouco chato, mas é meio que infinito, teoricamente. Isso é chato de pegar. E bom, pra que eu peguei todos esses Herf Scales? Pra enfrentar o Steve. Porque quando eu tava treinando pra enfrentar o Tate e a Lisa, eu acabei fazendo o Goenji trocar sem querer o Blaze Kick dele por Slash. Do mesmo jeito que eu fiz o Aaron perder os movimentos dele. Então, como o Blaze... Ah, pra reensinar o golpe, precisa dessa porra. Pra Manavi tem que mandar o link primeiro, né? Não é necessário não. Às vezes você só bota só o nome do vídeo que dá certo. Ah, não, você só não coloca, você só não marca a opção. Você escreve, bota o link e tem uma marcaçãozinha. Você só deixa desmarcado que ele toca o seu áudio. Blaze Kick pra mim era Senão ele vai tocar só no final do vídeo. muito importante. Eu resolvi pegar alguns que estavam espalhados pelo mar e fui lá no Move Tutor para poder pegar o movimento de volta. Ensinei o Blaze Kick novamente pro Goenji e eu aproveitei para ensinar de novo o Vital Throw pro Amag, porque enquanto eu tava treinando ele para enfrentar a Winona, eu acabei fazendo ele esquecer também o movimento. Caralho, mano, tu é burro, porra! Voltando até a rota 128 e entrando na caverna, eu chego na caverna Seafloor e derrotando uma galera da Aqua que tá lá dentro, eu encontro o Art. Espera um pouco. Então era você, afinal. Contemple, veja o quão lindo é a forma adormecida do antigo Pokémon Kyogre. Eu aguardei tanto por esse dia. Me surpreende como você conseguiu chegar até aqui. Mas tudo acaba agora. Para que eu possa realizar meu sonho, você deve desaparecer agora. E bom, o Art ele tem uma equipe bem parecida com a do Maxi. Na verdade, é igual. É Só igual. muda que ao invés de um Camerupt, ele tem um Sharpedo. E bom, ele começou com Eu não tinha notado disso não, muito foda. Mightyena, que já começou com aquela palhaçada de deixar confuso. Mas felizmente com 2 Blaze Kicks, o Gwen já acabou com ele. Então ele mandou um Crobat, Eu acho muito bonitinho as animações dos golpes nesse. que quase acabou com o Goenji, o que me fez ter que trocar pro Tsurugi. Tentei usar um Thunder, mas eu errei o primeiro e ele deu um crítico. Então eu consegui acertar um segundo Thunder, derrotando o Crobat. Agora só restava o Sharpedo. Ele derrubou o Tsurugi, mas com 2 Shockwave da Natsumi, ele cai. Mas no fim da batalha, por algum motivo, quando ele foi falar do Orbe Vermelho, ele se ativou sozinho. E o Kyogre acordou e também foi embora, assim como o Groudon. O pincel voando. Então, o Art recebe a notícia que começou a chover muito forte. Muito mais do que eles Essa parte é massa. planejavam. Então, ele percebeu que alguma coisa deu errado. Aí, o Maxi aparece. E então eles perceberam a cagada que eles fizeram. Basicamente, sim, os Orbs deveriam controlar os dois Pokémon. O Moleiro explicando um bagulho que é explicado lá no início da gameplay, só pra fazer charme, pedir rapariga. Pokémons lendários. Só que os dois burros resolveram inverter as cores e usar os Orbs errados. Ou seja, os Orbs ainda serviam pra acordar os dois, mas não pra controlar eles. Saindo da caverna, eles percebem que o meio ambiente está todo fora de controle. burro. Tá chovendo extremamente forte, tem grandes tremores acontecendo. Pior que isso só foi explicado aí mesmo. É não, na véia fala lá atrás, aquela véia... Na minha cabeça, aquela véia fala. Na minha cabeça, a véia fala, ei, mano, ele errado essa E porra. eles precisam fazer O Amagma levou o azul e o azul levou o vermelho. algo que eu entendi. Na minha cabeça foi ali, tanto que eu vi falar, ela vem merda. Na véia só fala que eles deviam separar os Orbs. Rapaz, eu tô maluco, eu já sabia já, eu tomei spoiler. Então eles saem correndo pra tentar fazer alguma coisa. E nessa hora, o Steven aparece pra poder falar algo que tá rolando na cidade de Sutópolis, que fica rodeado por uma montanha. Chegando lá, indo falar com o Steven,
animação não fizeram nele se batendo. Que vergonha, Nintendo. Morra de fome. Steven, ele diz que conhece alguém que pode ajudar. Então a gente segue ele até um lugar chamado Caverna da Origem. Lá dentro eu encontro um cara chamado Wallace. Wallace! Que me diz uma coisa. As lendas antigas não contavam só a história de Groudon e Kyogre. Bonitos Pokémon, hein? Elas também contavam a história de mais um lendário, que era o Rayquaza, que é dito ter conseguido acalmar o conflito entre esses dois no passado. Então ele acredita que ele possa fazer isso de novo se ele... Eu só me liguei que esse Wallace era o do desenho que a gente viu depois. Eles encontraram o Rayquaza. Que a gente viu o torneio Wallace, né? Eu não sabia que era esse Wallace, não. Porém, o Wallace ele não sabe onde o Rayquaza possa estar. E ele me pergunta se eu sei onde ele possa estar. E, bom, tem algumas opções e eu digo que é no Skypilla, que fica perto de Pacific Log, que é uma cidade um pouco ao lado de Sutópolis. Então, eu não sei dizer exatamente aonde que... Tá, porra! Cheio d'água, mulher. Aí sim, mano. Hidratado. Eu tô gravando com câmera porque eu não sabia o que colocar na edição. Então vai ser câmera mesmo. Eu não sei dizer exatamente aonde que se fala que o Rayquaza tá no Skypilla. Eu não consegui achar ninguém que fala sobre isso. Eu não consegui achar ninguém em fóruns, em Reddit, em coisas assim, falando sobre o Rayquaza no Skypilla ou sobre algum Pokémon verde avistado no Skypilla. Eu não consegui achar. Então na minha cabeça eu só coloquei que o Rayquaza, ele está no Skypilla e a gente tem que chutar que ele tá no Skypilla. Eu nunca cheguei a testar as outras opções pra ver se o Wallace iria falar que eu não tenho certeza se ele tá lá ou não. Você tem certeza que é em tal lugar? E aí, chutando, você iria acertar que é o Skypilla. Murilo, eu chutei. Mas eu acertei que era aí. Automaticamente. Então foda-se. Não sei, não tenho ideia. E eu tenho muita preguiça de jogar o jogo inteiro só pra responder essa pergunta. Eu fiquei sem entender essa porra. De novo, porque eu perdi meu save. Parabéns, Murilo. Chegando lá, o Wallace disse que abriu a porta da torre, mas ele acabou ficando preocupado com a cidade de Sutópolis e decidiu ir lá pra ver como é que ela tá. Então, cabe a mim subir a torre e encontrar o Rayquaza. E é bem tranquilo de subir agora. E lá no topo, interagindo com o Rayquaza... Tá porra, brabo. Aí, a animação que o Murilo pagou pra eu ver já lá no passado. O cara me deu spoiler do game. Só que era dublado, né, que ele botou. PNG voando é foda, né? Dá pra acreditar muito que foi o Murilo que fez isso aqui na edição, porque é tão simples, é tão simples que dá pra acreditar que o Murilo fez isso com PNG e edição. As sprite é bonita, pelo menos, né? Realmente. Caralho, Murilo, foi tu que animou isso aqui, bicho? Foi massa, Murilo. Tô tirando o Murilo pra merda não, falei que o Murilo faria isso aqui, fácil. Falando novamente com o Wallace, ele agradece por ter buscado Rayquaza e me entrega o HM07, o Ei, que faz mesmo? último HM do jogo. E bom, eu não perdi tempo e já fui logo enfrentar o ginásio da cidade. Ei, mano, eu jogando essa porra acelerado. Eu caí nos cantos tudinho que tinha. Agora que o problema ambiental foi resolvido. Porque aí eu apertava ele, andava, passava 2 quadrados. E com muito cuidado, eu consegui chegar lá de primeira, indo enfrentar o de prima do tipo água. Me deixe perguntar. Você sabia, não é? Ah, não seja tão tímido. Fui eu quem ensinei o Wallace tudo que ele sabe sobre Pokémon. Houve um tempo em que eu havia desistido da minha posição como líder de ginásio. Em meu lugar, eu confiei meu ginásio ao Wallace. No entanto, certos motivos me fizeram ter que voltar. Mas chega de conversa. Vamos começar nossa batalha? Você está prestes a testemunhar nossa arte. Uma grande ilusão de água esculpida por mim e meus Pokémons. Murilo chamou o dublador profissional mesmo. Ei, vai ser Bozuquei, otário. E bom, ele iniciou com o Love Disc, que tem o maldito Attract, mas felizmente o Tsuru, que é o completo psicopata sem coração e faz cosplay de Akami querendo matar quem ele ama. Yes!
Com um Thunder, ele só apaga o Novidisk. O próximo que ele manda é o Whiscash, que eu sempre confundo o nome e chamo de Whiscash. Infelizmente, ele tem o tipo Ground, então ele não é afetado por Thunder. Aí eu resolvi tentar a sorte com o Shadow Ball. E felizmente, ele só usou a Amnésia pra aumentar a defesa especial dele, e com mais o Shadow Ball, ele apaga. Então o Juan manda um Cialeo, que quase acaba com o Tsurugi, mas com 2 Thunder, ele também vai de ralo. Mas o Pokémon, o O Corfish. Ah, não, é o Ground Out. o outro Thunder, eu quase acabo com ele, mas pelo O Corfish do Ash nunca evoluiu pra essa porra, não, né? menos ele fica paralisado e derrota o Tsurugi. Eu então coloquei o Amag, revivi o Tsurugi, porque com esse pouquinho de vida era meio óbvio que o Juan ia usar uma poção, e com o Vital Troll do Amag, ele acabou com o Crowdout. Por último, ele mandou um Kingdra, que Oh, eu também acho bonito esse. felizmente caiu fácil pra 2 Vital Troll, com um deles sendo crítico. E assim, eu consigo a insígnia Rain, Do Semen. a última insígnia do jogo, e o TM03, Water Pulse. É, realmente. Opa, já vamos zerar já? E agora, No caminho da vitória, no caminho da vitória. com todas as insígnias coletadas, Na vagina da vitória. a gente vai em direção à Elite Four. Mas antes, eu voltei até a caverna de Seaflor e fui até o local onde o Kyogre despertou. Porque eu me lembrava que em alguma caverna desse jogo eu podia capturar ele agora. Mas acontece que eu me confundi. Assim, eu joguei bastante Hoenn na minha vida inteira. Porém, foi no Pokémon Sapphire, não no Emerald. E no Emerald, além de ter essa treta do Groudon e Kyogre que não tem nos outros jogos, nesse ponto no Sapphire você já pode capturar o Kyogre. Eita porra! Mas no Emerald não, só depois que você vencer a Elite. Carai, foda. Eu fiquei bem triste com isso porque o Kyogre é meu lendário favorito dessa região. Mas enfim, já que eu não posso usar ele, eu resolvi ir logo pra Elite. Na Quem? O Gibrant só tá aí pra farpar todo mundo, né, meu diabo? É isso. Quais são os louvores que você sabe de qual, Leozinho? Eu sei aquele assim. Meu orgulho. Não, como é? Seu orgulho me tirou do jardim. Jardim em mim. E se eu perder tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Essa é boa. Vou até botar aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Toma. Isso aqui. Leozinho Igrejas. Leozinho Igrejas. Amém? 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 Meu orgulho me tirou do jardim. Não é nesse ritmo, não. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu perder tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Não é nesse ritmo, não. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado. Ei, mas caralho não, esse caralho não. Esse caralho não, mano. Na realidade, eu parei um pouquinho pra tentar capturar o Rayquaza com as Ultra Balls, porque eu queria guardar a Master Ball pro Kyogre. Tentei por 3 minutos, não deu certo, desisti e continuei indo pra Elite. Um pouco abaixo de Moss Deep, eu encontrei uma grande cachoeira, e usando o Waterfall, eu consigo subir ela e chegar na entrada da Victory Road. Entrando lá, eu já tenho a minha última batalha com o Wally, que tá bem fortinho até. Mas essa batalha só serve basicamente pra eu ter que sair da caverna, curar meus Pokémons e entrar de novo. Rapidinho eu passei dela e cheguei na cidade de Evergrande, que fica a Liga Pokémon. E como deu pra ver, o level cap dessa vez é 58. Então lá fui eu pra uma longa sessão de treinar os Pokémons. E bom, o level 58 era o level máximo do campeão, então eu resolvi deixar todo mundo no level 57. Rapaz. Se eu chegasse no fim da Elite, provavelmente... Tem água não, eu pego já, deixa eu ver acabar. Treinando, eu finalmente fui enfrentar a liga. Mas antes, como sempre, vamos ver como é que tá nosso time.
Criando um raio, vai te lascar. Eita porra, toma. Eita porra. Brabo. Ah, pois sabe, soltar uma safada. Acaba pegando um hentai esse. Então, vamos começar. Ou Brabo. talvez não. Então, eu gravei todas as batalhas da Elite 4 e eu editei todas as batalhas da Elite 4. E elas ficaram extremamente chatas. Eu não consegui salvar. Elas só foram extremamente chatas. Então, eu vou poupar você desse sofrimento e vamos pro campeão. E agora, só me resta enfrentar o campeão, Wallace, do tipo água. Ele já chega logo com o Wailord. Eu troco pra Natsumi, que toma um bom dano, e mando um Shockwave que tira metade da vida dele. Felizmente, o próximo ataque dele não dá tanto dano, o que me permite atacar mais uma vez. E por pouco não apaga ele. Mas ainda bem que o Wailord erra o ataque. E como eu já sabia que ele ia se curar, eu aproveitei pra me curar também. Uso mais 2 Shockwaves e ele me ataca com Double Edge, que é um golpe que me acerta, mas dá um pequeno dano nele também, que foi o suficiente pra ele cair. Então, É de impressão essa música, né? o Wallace Apareceu ali em cima, mas não vi não. manda um Tentacruel. Eu curo a Natsumi e o Tentacruel me envenena. E com o Psychic, eu acabo com o resto da vida dele. O próximo é o Ludicolo, e eu troco pro Swallow, que usa um Aerial Ace e um Fly pra poder acabar com ele. O próximo, então, é o Milotic, que acaba com o Swallow, e então eu volto com a Natsumi tentando usar mais um Shockwave que não dá tanto dano. Eu então ataco mais uma vez, mas infelizmente, o Milotic tem Recover, que é o move que recupera a vida dele. Então eu resolvi curar o time. E seguindo a estratégia de dar Shockwaves, ficar me curando, até que eu finalmente consigo dar um crítico. Mas o maldito já usa o recover e quebra minha felicidade. Incrivelmente, eu consigo Um dia acaba, pô. acertar mais um crítico. Só que ele vai lá. Electric solava. Sabe quem tinha na equipe? Essa batalha foi fácil com ele. Usa Toxic pra me envenenar. Felizmente, a Natsumi tem a habilidade Synchronize, que faz com que qualquer status que o inimigo der Só que no caso era a evolução do Electric, né? pra ela, o inimigo também recebe. Então agora, o Milotic também tá envenenado. Mas assim que eu vou tirar o veneno, ele usa o Full Restore e fica 100% de novo. Eu dou Mas também meu boneco tava 63, 65. mais 2 golpes e a Natsumi cai. Então chega o Tsurugi, que manda um Thunderzão na cara que quase mata. E ela usa o Recover de novo. Só que por uma incrível sorte, o Thunder, que eu mal acertava o jogo inteiro, começou a acertar o tempo inteiro aqui. O Milotic só no Recover, só no Recover. E assim que eu tô prestes... O cabelo tá bonito. Tu achou? Não gostei, não. Apago o Tsurugi. Então eu mando o Amagi pra poder curar o pessoal, porque é óbvio. Oxi, vai, eu sei lá. Eu queria usar Full Restore de novo. Então o Amagi começa a bater. Toma veneno. Tava tomando ICB na cara, mas tava batendo. E sozinho, na força bruta, ele consegue derrotar o Milotic. E depois de tanto tempo, eu pensei que a batalha ainda não acabou. Ele Tá aumentando minha autoestima aí, porque eu realmente achei um cocô. manda um Scash e nessa hora eu tentei curar o Amagi, mas o veneno tava tirando muita vida. Eu curava 100%, recebia um ataque e o dano do veneno e já ficava com menos da metade da vida. Então eu resolvi tirar o veneno e por sorte ele usou um Amnesia. Então eu resolvi me curar e comecei a meter soco. E também apaguei esse Pokémon. Por último, ele finalmente manda um Gyarados. Eu troco pro Tsurugi, que quase faleceu, dou um Thunder que deixou o Gyarados só o pozinho e ele usou um Full Restore. Meti mais um Thunder e foi hit kill. E é isso. Eu finalmente consegui vencer o campeão e colocar o meu nome no Hall da Fama de Hoenn. Parabéns, Moliro. Você fez o mínimo. Mas antes de finalizar, Ele vai capturar os Pokémon lendários. a gente tem mais umas coisas pra fazer. Depois de você zerar, Léo, posso pedir uma coisa pra mim? Pode não. você tem um Só se for o número do Pix. Aí sim. Aí deve. pequeno pós-game que tem umas coisinhas a mais. O Birch, ele vai te dar um upgrade na Pokédex. E agora você pode ter informações de todos os 386 Pokémons, de Kanto até Hoenn. Também é liberado pra você capturar o Latios ou a Latias Tem isso, né? nesse jogo. Se não me engano, eles ficam em matos aleatórios por aí, mais ou menos do jeito que funcionava. Do nada. Do nada, mano. Com os cães lendários do jogo. Caralho. É a Battle Frontier, batalhar com uma cacetada de gente, ou fazer o grit. E é fã do My Little Pony também. Ele já fez as 3 perguntas de My Little Pony. de clonar Pokémon, também serve. Mas eu tava interessado em só 2 coisas. Primeira, eu fui até o Instituto Weather, que é onde me entregaram um cast form, e o cientista que tava lá me disse ter uma chuva muito forte na rota. Ele tá pedindo desculpa, Kev, pra tu agora, porque tu não tá vendo mais a mensagem.
Sim. Chega. Ah, tu consegue ver ali, ó. No mar, que eu posso usar Tu consegue ver ali no chat. o dive. E lá dentro eu me deparo com o Kyogre. E eu não sou bobo de ficar lutando com ele. Eu só jogo a Eu acho esse boneco que a gente joga parecido muito com o boneco do Naruto. Tipo assim, não o Naruto, mas um personagem. Master Ball. Finalmente, eu tenho essa baleia no meu time. Eu chamo ele de Ramano, que foi a primeira pessoa que eu pensei que tem alguma ligação com o Água Super 11. Nada a ver, mulher. É pra ser uma personagem gorda. Depois disso, eu fui até Meteor Falls, que é aquele lugar onde a magma roubou o meteorito do cientista. E bem no fundo da caverna, eu consegui encontrar o Steven. Ah, Kudo, eu tô surpreso que você sabia onde me encontrar. Por acaso você... Já tem uma mag, mas e uma gorda? Mulher gorda. Mulher gorda. Talvez ache que eu sou um maníaco por pedras? Não, isso não tá certo. Nós batalhamos lado a lado no Centro Espacial de Mos Deep. Você deve ter uma ideia de quão bom eu sou. Ok, Kudo. Se você quiser um desafio sério, espere o pior. E assim se inicia a batalha contra o treinador mais forte de Pokémon Emerald. Ou ao menos é o que todo mundo diz. Ixi. Dá uma olhada aí. Ele inicia com Skarmory e eu mando o Ramano. Eu uso o Hydro Pump e ele apaga. Ele Porra, mulher, vai te fuder também, ó. O cara jogou os Pokémon lá e eu joguei o Arceus. Vamos ver quem é que ganha. Eu mandou um Aggron, que eu acabei errando o ataque e ele me atingiu com Earthquake. O Ramano usa mais o Hydro Pump e o Aggron cai. Ele então manda o Cradily, mais o Hydro Pump e ele quase cai. O Cradily acaba usando o Giga Drain e eu aproveito pra me curar. E ele também. Uso mais o Hydro Pump, ele fica só o pó e recupera um pouquinho de vida. Eu mando um Surf e ele ainda dá um crítico, sendo que nem precisava ser crítico esse golpe, mas tudo bem. E o próximo é um Claydol. Hydro Pump, tchau. Metagross, Hydro Pump, tchau. E é isso. Bom, eu nunca tinha lutado contra o Steven e até na minha última gameplay, aquela que eu acabei perdendo porque corrompeu tudo, eu não tinha lutado com ele porque justamente eu vi as pessoas falando do quanto que ele era difícil e muito desafiador, sei lá. Lendário, moleque! E eu não queria ficar 300 horas treinando pra poder enfrentar ele, então eu acabei nunca enfrentando ele. Mas foi bem fácil até. O Cradily deu uma pequena segurada, mas de resto foi praticamente todo mundo tomando hit kill. Porém, eu vou dar uma colher de chá e eu vou falar que foi por causa do Kyogre, porque ele tem 150 de ataque especial, o Hydro Pump tem uma força de 110 e ainda por cima tinha a chuva, que pra você que não sabe, o Kyogre tem uma habilidade que quando ele entra em batalha, automaticamente se inicia um tempo chuvoso. E esse tempo chuvoso dá um pequeno boost em golpes aquáticos. Então eu meio que tinha uma certa vantagem pra acabar com o time todo dele, só um Pokémon. É, né? Ixi, tá nem estourado. É um jogo excelente. É bom ele, é bom Tem ele. muitas diferenças nele pro Safari, pro Pokémon Safari, que foi o que eu falei que eu mais joguei. E se eu O fosse Pokémon. um jogo pra jogar Hoenn, eu recomendaria o Emerald, porque ele é basicamente tudo que você tem no Rubi e no Safari. Ele é basicamente tudo que você tem no Rubi e no Safira, com algumas coisas a mais. Eu joguei o Emerald exatamente por causa de sair. Eu fui pesquisar direitinho. Aí falaram que o Emerald era legal. Porque ele sempre veio depois, né? Então eu acredito que o Emerald seja melhor pra você jogar Hoenn. Meio que uma versão definitiva dele. Tipo, o jogo ele sempre acaba lançando uma terceira versão. Mas mesmo assim, eu devo dizer que essa gameplay O que você achou da Babicha, Léo? Ficou style. específica E o bigodinho Nescau. eu não achei muito boa. Isso por pura culpa minha mesmo. Eu não sou o tipo de cara que gosta de colocar muitos desafios pra mim mesmo. Eu não sou o tipo de cara que gosta de fazer Nuzlocke. Eu não gosto de fazer level cap. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Pra mim, a coisa que mais importa em um jogo é diversão. É se tem sexo. Porque quando tem sexo, o jogo é bom. É se eu tô me divertindo com o jogo. Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o jogo é difícil, é fácil, o que importa é se eu tô me divertindo nele. E eu devo dizer que nessa gameplay eu não me diverti por conta do level cap. Esse foi... Ai, Molira, você se foda. Ah, vai tomar no seu cu também, porra. O cara mesmo se propôs a porra do desafio. Ah, beleza, Molira. Nossa, é como se fosse obrigado, era do jogo. Era obrigado do jogo. Ah, Molira, você se foda também, meu. Cara, ele falou como se fosse do jogo, tá ligado? Não, ele só dava pra jogar se tivesse isso aí. De rapariga. Foi o maior dos problemas, porque assim, você jogar com o modo 7, você jogar precisando colocar nomes em todos os pokémons, isso é tranquilo. Mas o level cap foi algo que realmente estragou o jogo pra mim, porque assim, não tô falando que tipo, level cap é uma coisa muito ruim, você não deve usar o level cap, não, você usa se quiser, mas é uma coisa que eu não gosto, porque, por exemplo, batalha com a Winona, eu tinha dito que eu fiquei 50 e tantos minutos naquela batalha, e bom, tá muito alto, né? E assim, eu tinha falado que eu tinha quebrado o level cap lá, né? E aí eu tinha deixado os pokémons no level 35. E por sorte, eu só joguei uma batalha depois de ter evoluído os pokémons. Porque assim, eu já tava naquele ponto que era ou eu venço a Winona agora, ou eu paro e vou fazer outra coisa. E eu não sei quando que eu ia voltar a jogar o jogo. Porque já tava
muito estressante. Tava muito chato de se jogar. O negócio tava realmente tirando a minha vontade de jogar o jogo. E que nem eu falei, eu sou o tipo de cara que gosta de ter diversão. Atualmente eu acho esse microfone do Moleiro melhor que o meu, que eu uso. Esse aqui. Tipo, vem quando a rapaziada vem me perguntar, Leozinho, me diz... Porque também o meu já é mais antiguinho, né? Tipo, quando foi lançado essa porra? Ele é muito mais antigo. Até hoje a pessoa vem, Leozinho, me recomenda um microfone. Qual o teu microfone? Eu tô querendo comprar. Eu falo, mano, dá uma pesquisada, tem uns custo-benefício atual que é muito mais legal, tá ligado? Que vale muito mais a pena. De tudo. Um outro exemplo que eu posso usar é quando eu joguei o Pokémon Black. Pokémon Black eu joguei há muitos anos atrás. Né, eu vou jogar o White, tu é doido. Mas... que eu simplesmente joguei o jogo inteiro, muito tranquilo, muito de boa. Chegou no final, na Elite 4, todos os meus Pokémons estavam com level muito... Deve ser também porque o meu é dinâmico e não foca muito na minha voz. Eu quero comprar um dinâmico pra mim futuramente. Mas como esse aqui serve, a qualidade desse microfone é muito boa. Eu realmente acho que foi uma ótima aquisição do tempo que eu comprei. Eu não tenho nenhuma reclamação não, tá ligado? Acho que deu um grau muito bom pra qualidade do canal e tal, na época. E até hoje ele é bom pra caralho. Mas acho que um dinâmico seria mais legalzinho. Muito baixo. Tu tem esse? Pro nível da Elite 4. Então eu resolvi treinar eles. Mas quando eu fui treinar, eu tava ganhando pouquíssima experiência com os Pokémons mais fortes que eu encontrava. E eu sabia que eu ia demorar muitas então, horas Cap, evoluindo o Pokémon lá. O que eu fiz? Eu peguei um cheat de... Tem quanto tempo que tu tem esse mic? Bicho, eu não sei não, mas já deve ter uns 3 anos. 2, 3 anos. De Harry Candy e eu evoluí todos os Pokémons. Porque eu não ia ficar gastando horas da minha vida só grindando. Ia ser chato. Então, eu não gostei muito dessa gameplay. Tentei fazer ela ficar um pouco mais legal no vídeo pra vocês, mas pra mim não foi muito legal. Nas próximas gameplays de Pokémon, não vou colocar regras tão rígidas. Eu provavelmente nunca Milan mais vou usar 2020 mandou 15 reais. Mas é isso aí. Ei, meu cara nem botou meu nome ali. Cadê meu nome, mulher? Tá ali. Cometeram. E pra Tá que ali. existem os tapus e o multiverso do Caca? Isso é mentira, mano. Tu ainda acredita nessas coisas, bicho? Colocar regras tão rígidas, eu provavelmente nunca mais vou usar level cap. Dane-se level cap. Mas é isso aí. Tchau. Eu gosto de usar do Molir. É muito bem editado. É muito bonitinho. Muito bonitinho, tá? Parabéns, Moliro. Ficou muito bom. Esperar agora o próximo. O ruim de assistir é isso, né? Porque, tipo... Acaba um trabalho da porra pra fazer um vídeo pro cara, o vídeo acabar ser pronto. E o próximo, quando é que sai? Bom pra caralho, Moliro.